E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast hoje, né? E esse podcast tá cheio de paleta aqui dentro. Esse podcast vai ser com César de Castro, um músico excepcional aí, César de Castro, né? Se eu não me engano, ele é do Sul, se eu não me engano, vou perguntar para ele daqui a pouco. Lembrando que tem a loja, parceria com a loja Palácio Musical, né? Que é uma loja aqui de Campinas. Quem é da região de Campinas, São Paulo, que tem várias Campinas no Brasil, tem outras Campinas, né? Campinas e São Paulo aqui, interior de São Paulo. Tem a loja Palácio Musical, eles entregam também na região, né? Se você não quiser ir na loja, eles fazem entrega também. Só não sei se eles fazem entrega para o Brasil, mas para a região eles fazem, tá bom? E, então, se você falar que assiste o podcast do Scott Oak, você vai receber um desconto lá na loja de 5 a 10%, depende do que você vai comprar, tá bom? Então fala que você recebe, que você assiste, na verdade, os podcasts. E agora vamos falar com o César de Castro. Semana passada falamos com o Fabiano Rodrigues, esses dias nós falamos com o Polaco, né? E teve vários outros músicos que passou aqui pelo podcast. E tem uma lista enorme aí de gente que vai passar agora. Vou até mostrar para vocês aqui, vou até falar, né? Quem são os próximos entrevistados. Bate-papo aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, a agenda de podcast. Tem uma agenda grande. César Augusto, que é hoje, né? Tá sendo agora. O Ricardo Souza Carvalho, semana que vem, dia 13/3, quinta-feira. Dia 17/3, na segunda-feira, vai ter também um podcast, segunda-feira de manhã, às 10 horas da manhã, com Wagner Silva, um grande guitarrista de Fusion. O Miguel Mega vai ser logo em seguida, na quarta-feira, dia 19/3, quarta-feira que vem. Aliás, semana que vem ainda é o Ricardo Souza, depois na outra semana já vai ser o Wagner Silva, depois o Miguel Mega, grande músico, guitarrista fera, também já escreveu para as revistas. Felipe Fidelis, um grande baixista, toca com o João Alexandre e vários artistas, grande músico aqui da região de Campinas. Michel Leme também, que é um grande mestre, já foi feito um podcast, vai ser a dobradinha, assim como o Miguel Mega. O Mauro Hector também, lá de Santos, cara fera, fantástico. Mozart Mello, o mestre dos mestres, né? Que deu aula para muita gente aí, e ele vai estar aqui também falando no dia 17/4. Mauro Hector vai ser no 9/4, quarta-feira. O Djalma Lima também, grande guitarrista de jazz. Djalma Lima, 23/4, 23/4, às 20 horas, na quarta-feira. Fernando Baeta, guitarrista fantástico também. Sonido Camarada já está aqui, ó, daqui a pouco eu vou chamar ele já. Matheus Andrade também, grande guitarrista, aliás, grande baixista, né? Acho que é o Matheus Andrade. Miguel, se eu não me engano, é o baixista fera. Se for o que eu estou pensando, né? Chamar ele também para o podcast. Pedro Henrique vai estar também aí, ó. O cara é especialista em timbres, vai estar no dia 22/5. Alexandre Bastos também, que escrevia para as revistas Cover Guitarra, se eu não me engano, Guitar Play também, vai estar no dia 15/5. E Vitor Soares, grande guitarrista, que foi meu aluno também, hoje está tocando muito. Ô, meu irmão, Matheus Andrade, vamos marcar um podcast. Acho que é o baixista mesmo que está aí, né? Andrade Miguel, é que eu não lembro do Miguel, mas o Matheus Andrade eu lembro. Grande abraço, meu irmão. Vamos marcar um podcast com você também. Inclusive, agora vai ter um baixista também aí no podcast, que é o primeiro baixista que eu vou fazer, que é o Felipe Fidelis. Grande baixista. E eu vou fazer também com Li Benavente Pérez, grande vocalista e compositora. Bia Vitorazzi também, grande cantora, violinista também, professora de canto. Renan Augusto, guitarrista aqui de Campinas, grande fera. O Alexandre Baeta, já falei, Alexandre Bastos. Mozart Mello, Djalma Lima. Ixi, um monte de gente aí. Então, vou chamar aqui o Sonido Camarada, meu amigo, que é o César Augusto, vai falar conosco hoje.
Matheus, depois eu te chamo no particular antes de conversar, tá bom? Vai ser um prazer marcar um podcast com você. As agendas, a partir de junho, tem mais uma data em junho, e a partir de julho já vai começar a abrir outra data. Mas a gente combina, tá bom? Toda semana tem um podcast. Então, se você gosta de um bom papo de músicos, toda semana vai ter um podcast, tá bom? Eu vou chamar o Soninho do camarada de novo. Eu já chamei, mas quem não entendeu ainda. Deixa eu ver no WhatsApp aqui, às vezes ele está com alguma dificuldade. Opa, tamo junto, vamos marcar. Fiquei feliz aí com sua resposta. O Soninho do camarada vai entrar. Peraí. Tá? O Soninho enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Entrar ao vivo com o Soninho do camarada. Tá dando muito certo, não. Acho que eu vou convidar ele de novo. É isso aí, galera. Na internet, às vezes, acontece essas coisas. E aí, garoto, tá me vendo aí, não? Tô te vendo. Ah, que pra mim não tá aparecendo, não. Mas tá bom. Se você tá vendo. A galera que tá assistindo aí, tá vendo os dois aí ou tá vendo um só? Eu tô vendo você, mas eu tô vendo o nariz para baixo, assim, um pouquinho do óculos. Você tá vendo você ou não? E eu tô me vendo. Peraí, deixa eu ver aqui no outro que eu tenho aqui. Acho que é legal ter uma referência outra, né? Acho que eu não consigo ver. Michel Contrabaixo entrou também aí, ó. Grande abraço. É seu amigo, Soninho? Contra quem? Contrabaixo. Ele é contra os baixinhos. É o meu amigo. É seu amigo? Amigo, parceiro do som, querido. Legal, cara. Seja bem-vindo, viu, ao podcast. O podcast online, né? Alguém pode digitar aí para ver como é que está saindo a imagem para vocês? O meu está saindo só o nariz, você falou? Não, do nariz para baixo, né? Eu vejo teu violão com adesivo, cavanhaque, nariz para baixo. Tá. Mas você não consegue ver minha cabeça aqui, não? Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais. Isso, mas eu não sei como é que é a referência para os outros, né? Vamos ver a referência aqui do Michael, porque o meu, geralmente, ele aparece para os dois, né? Mas hoje tem dia que acontece isso. Aí eu não estou te vendo, mas... Ô, Você não está Michael, me vendo. pode falar para nós aí, Michael. Digita como é que está a imagem para você e o áudio. Não tem problema. Daí, qualquer coisa, se estiver legal, depois ele fica bom no final. A gente edita. É ruim que quando... Deixa eu ver. Agora foi. Tá aparecendo os dois aí, não? Ele falou agora foi. Tá bom agora, obrigado. Aí, tá bom. Se tá bom, tá bom. Tá bom pro povo, tá bom. E você me ouve bem aí? Tô te ouvindo bem, viu? Você tá me vendo ou não? Agora? Sim. Sim. Ah, então, beleza. Então, beleza. Tá ótimo. É um prazer, viu? Primeira coisa, eu quero agradecer. Primeiro, você estar aqui na live, né, nesse podcast. Estou muito feliz, fiquei muito feliz aí pela indicação do Ed, inclusive, né? Ed Blues, que já passou por aqui também. Né? Sim, eu vi. Obrigado mesmo, viu, por ter aceitado. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, como é que foi o seu princípio, o seu início na música? Quem foi que te inspirou? Antes da música, se você fazia outra coisa, e depois que você decidiu, teve alguma inspiração aí? Alguma pessoa que você falou, nossa, eu quero ser músico por causa desse cara? Alguém na família? Eu acho muito legal. Obrigado do convite, obrigado de Blues de comentar, né? E achei muito legal essa pergunta que eu comecei a fazer a todos, né? Porque é uma biografia do
né? A gente não pensa na nossa biografia, né? É uma biografia do contato com a música, né? E é muito interessante porque era uma brincadeira, assim. Eu lembro que a gente ganhou instrumentos, né? Então tinha uma escaleta da Estrela, aí era boa. Eu era o mais velho, eu acabava ganhando às vezes umas coisas melhor que o meu irmão, que na época eu até briguei com a família, né? Pô, é tudo igual, né? Mas os dois ganharam a escaleta da Estrela e a minha era parecida um pouco melhor, assim. A minha irmã ganhou um piano Hering, brinquedo, né? E a gente se divertia com aquilo lá, né? Tirar música de ouvido, né? E é interessante mesmo esse negócio de biografia, porque eu pensei na minha biografia. Porque eu ficava brincando com o som, ficava solando, ficava batendo na mesa, né? Mas desde criança sempre fui solo. Às vezes tem o pai, a mãe, o que você está fazendo? Não tem nada com nada aí, pô. Então, Legal. eu fui na onda da minha família, assim, sem perceber. E olha que interessante, né? Que a gente fala assim, ó, aparecem esses brinquedos, né? A gente ficava brincando de tirar música, entre várias brincadeiras com os irmãos, e a vida andando, né? Mas, na verdade, o pai era músico. E era um músico muito ativo, assim, tanto que você não via em casa quase, sabe? Né? Muito baile, muito show, muito toque. Toque. Meu pai fala assim, não fala geek, fala toque, mas aqui não toque. E a mãe teve aula de piano, que a minha avó falava assim, né? Pô, paguei a professora do Conservatório de São Paulo, era um salário mínimo por mês. Essas coisas assim. E meu pai, já, quando conheci minha mãe, foi um pouco disso, porque eu preciso falar dessas histórias, gente, porque foi escondido de mim essas histórias. Eu vou continuar para você ver como é louco. Então, o pai, com 9 anos, ele ganhou um prêmio na rádio de segundo lugar de gaita. Olha. Ele quebrou a gaita. Ô, louco. Segundo lugar, foi horrível para ele. Eu queria primeiro. Quando ele conheceu minha mãe, né? Eu acho que teve um encantamento, assim, né? Mas minha avó, né? A mãe da minha mãe, morria de raiva, porque pagava um salário mínimo para pianistas do conservatório e meu pai tirava de ouvido vendo minha mãe tocar, né? Caramba. E é muito interessante o pai, né? Eu acho interessante o negócio da gaita, né? Porque eles têm uma sutileza de brilhado, né? Interessante falar dessas coisas, eu vou chegar lá. E a agitação do meu pai no piano, ele parece que põe a mão para frente, assim. Olha que legal. E fica tudo deitadinho, sabe? É uma coisa linda de ver, sabe? Não mexe nada, sabe? É lindo. Fica só assim, curtinha, né? Tipo, Malmsteen, assim, no piano, né? Tudo econômico. Né? Quando você fala gaita, é a gaita de boca ou aquela gaita... Interessante, né? Acordeon. O pai chama de acordeon, né? Ah, não era gaita então, de boca. Não. Então, um acordeon, né? Acordeon. Acordeon, a sanfona. Aqui no sul chama de gaita, né? É. Acordeon, gaita, sanfona, né? Você já ouviu falar de gaita de fole também ou não? O nome do acordeon? Sim. Mas, eu ouvi falar gaita de fole, mas hoje eu estava descobrindo, conversando com uma amiga minha, que gaita de fole, na verdade, é outro instrumento, né? Exemplo aquele que tem dois sons, né? Que tem parece que tem um tema que o pessoal sopra também. Que aí tem uma nota que fica pedal, né? E o cara fica tipo, né? É. Aqueles caras de saia, não sei se isso eu não sei. Então, ele tocava acordeon, então ele tocava gaita, acordeon. E teclado, piano. E ele quebrou o acordeon. Porque ele queria tirar primeiro lugar, né? Um instrumento caro, hein, meu? Teve coragem. Não sei que instrumentos que ele tinha na época, né? Mas jogou no chão, ficou processo que tirou segundo lugar na rádio, né? O pai morava em Santa Catarina, né? Você mora na onde, falando isso? Porque eu tava falando pra galera que você é do sul, mas não sabia de onde. Eu nasci em São Paulo, capital. Olha, aqui... Mas eu moro... Você tá em Campinas, não? Eu estou em Campinas, mas eu já morei lá na capital. É perto, na verdade, é 2 horinhas, né? Mas você mora no sul. Eu moro em Florianópolis. Ah, É uma ilha de Santa Catarina, né? conheço.
Já fui aí, muito bom. Eu É muito gostei, interessante. sabe que eu gostei daí de Florianópolis? Eu gostei da tainha. Sim, sim. É incrível, né? Porra, Tem a pesca da tainha, assado. tem altos peixes. E é interessante porque o meu irmão, é meio Uhum. louco isso aí, cara. O meu irmão ganhou um festival de canção com 3, 4 anos de idade. Olha. Então essas brincadeiras de quintal lá, tirava música de ouvido no piano, tirava na escaleta, né? Tirava no violão, tudo tirava bem de ouvido. Mas demorou Caramba. eu entender que, cara, eu fui descobrir quando eu tinha 26 anos. E Caramba. foi uma revelação para o meu irmão também, que ele tinha ouvido absoluto. Ô, louco. Ele não tem mais por quê? Tem, é ótimo, né? Mas assim, foi uma descoberta, né? Assim, Aham. tá no passado a frase porque é descoberta Não, faz tempo, achei que né? ele tinha falecido, né? Ainda bem que não. Graças a Deus. Não, não. Então, uma época foi meio frustrante, assim, você tá se esforçando ali na cozinha, tirando o som, pá, que acorde que é, o meu irmão grita do banheiro, assim, é sol e dó, Uhum. né? Eu não entendia muito isso aí. Mas o mistério, assim, para mim foi essa facilidade do meu irmão. Meu pai tinha essa, assim, se não bateu a palma no ritmo, não subiu, não é músico. Então, eu não era um músico, se o irmão tinha ouvido absoluto. E ele tinha esse critério todo, para mim não dava, entendeu? Ainda mais que eu ficava lá batendo na mesa tudo fora e só solando do nada, assim, né? Ah. Mas Aquilo você para ele não. foi criado, então, num ambiente familiar, musical, né? Que legal. Então, eu me sinto assim nas devidas proporções. O Parsifal. O Parsifal é um guerreiro lá que a mãe dele escondeu, que a mandou para a selva. Era de cavaleiros de justa, né? Duelos, né? Então a história do Parsifal, o pai dele perde uma guerra e a mãe dele manda ele para uma floresta para ele nunca ter contato com os soldados. Para ele nunca Sim. se envolver com isso, né? E sem querer o Parsifal vê alguém com uma armadura lá e pensa que são anjos, porque ele morava na floresta. Uhum. Então eu sinto assim na minha família que acontecia isso, as pessoas escondiam que tinha músicos na família. Ah, tem o Bebeto Louco. O Bebeto Louco é o professor de piano do Unicamp. Foi, né? Que O legal. Bebeto Van Gutt, né? Que é o meu tio-avô. Olha, você tinha avô? Não acredito. Caramba, aqui, Essa história é... a Unicamp, sim, está aqui perto de mim, que eu sou de Campinas. Tu conhece o Bebeto? Conheceu? Não, eu conheço Bonito. a Unicamp. A Unicamp eu conheço. Uma boa referência. Mas tinha salão. Então eu ia para o interior de São Paulo, por exemplo, meus outros tios avós tocavam um violão. Uhum. E olha, a minha lembrança assim, do pessoal tocando violão no interior de São Paulo, cara, é aqueles chorinhos, violão solo. Que legal. Então meus tios não cantavam, era tudo violão solo com harmonia. Aí eles, depois que eu aprendi, eu ia lá e assim, César, a gente é tudo analfabeto. Eu falei, tudo A música, analfabeto que todo violão era solo, era harmonia e melodia juntos, ou assim, seja, né? Chorinho. eles eram artistas, né? Era hobby desse pessoal, pra falar a Uhum. verdade. Aí Ah, tinha o meu eles não outro, viviam de música. aí tinha o primo Japa, né? Pegava tudo. E o primo Japa falava assim, nossa, o Bebeto chegava lá, eu tocava uma música, o Bebeto escutava e tocava 10 variações da mesma coisa, só ter ouvido uma vez, né? Caramba. Aí o irmão da avó era afinador de piano, o pai da minha avó era o maestro de São Paulo, da Barra do Oeste. Eu fui Hum. descobrir isso depois de velho. O pessoal escondeu da minha vida. Eles nunca falaram para você. E eu falo do Parsifal nas devidas proporções, porque é um mistério do Santo Grau, sabe? Então, Uhum. uma pessoa escolhida para ser o Santo Grau, fala com o rei lá, né? E o Parsifal era muito imaturo, ele nem entendeu. Ele foi na Guardado as floresta sete chaves. sem entender. E por ele ter feito isso, ele não tinha direito mais. Então, o Parsifal faz todo um caminho difícil para mudar a vontade de Deus e aceitar ele de novo. Eu me senti assim, cara, porque eu tive que fazer um caminho árduo para, entre aspas,
aspas, alcançar, passar ou suprir o que era nato ali para o pai e para o meu irmão, né? Uhum. Então, eu vejo que eu não encontro um aluno. Mas se você pensar por um lado bom, talvez foi até bom, porque você se esforçou por você, né? Então, isso é muito interessante. Para quem tem muita facilidade na música, ele precisa criar resistência. Sim. Entrou agora aí na live a Beatriz Vettorazzo. Ela vai fazer também um podcast, já está marcado. Dia Olha, 25 que legal. do 5? Não, do 6. 26 do 6. Agora nós estamos falando com o César. Pode falar, César, desculpa. Então, daí, mega dificuldade. E eu vou te falar que meio com 14 anos eu falei, você é músico, né? Sozinho. Aí já tinha saído de São Paulo. Apesar de ter toda a cultura, né? Eu escutava para limpar a casa com 8 anos, 7 anos, Libertis Monte. Né? Escutava só as sonzeiras, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, era mato em casa, né? Uhum. Era coisa comum. Só coisa boa. Hermeto, Stanley Jordan, isso aí, Piazzolla, né? Uhum. Sim, e os rocks também, Led Zeppelin, de Joplin. Legal. E aí quando eu fui crescendo, assim, que chegava um amigo e falava, quem é esse disco aí? É da minha mãe, né? Pô, mas isso aqui é bom pra caramba. Não, aí tu fala assim, não, esse é meu, né? Nem é, né? Uhum. Ou de falar, mãe, que som que é esse aí que tá tocando aí, né? Que a gente escuta, eu acho tão bonito, né? Isso aí é Egberto Gismonti. Caramba. Que nome, entre aspas, pela proporção, cara, feio, né? Assim, simples, né? Egberto, cara. O nome é estranho. Eu Mas a musicalidade dele é fantástica, né? Conheço várias histórias. Então, com 14 anos, no interior de Santa Catarina, pouco acesso à cultura, tá? Nesse sentido, comparado com Sampa, a cidade mundial, né? Aí pegava sozinho, assim, meio cabeção, assim, sem nenhuma estrutura. O pai dava aula de música, um monte de aula de música, mas no interior, muito direcionado. Chegou a fazer aula? Cara, eu fiz tudo. Então eu peguei lá 14 anos e destruí tudo quanto é escala. Aí eu lembro que eu fazia escala de Fá e dava 2 acidentes, assim, o que acontecia ali? Fá, Sol, Lá, sustenido. Não pensava no si bemol, né? Então não vai matar sozinho os negócios, né? Porque... Mas me diga uma coisa, você começou com qual instrumento? Violão. Fora aquele que você falou no início lá, que foi comprar. Sabe aquelas brincadeiras? Violão, disco, 4 estações, Legião Urbana, e aí vendi o livrinho com a capa do disco, 4 estações. Mas você falou que antes de começar, você começou com a escaleta, né? Escaleta, piano, violão, isso era muito interessante, olha só que legal, né? Então tinha os ensaios dos músicos, né? E a criançada botando terror, entendeu? Uhum. E às vezes rolava o som da criançada, né? Tudo filho de músico, né? Uhum. Mas assim, com 14 anos, tocando mal, tudo fora de tempo, lá no interior, só lia Chico Buarque, Tom Jobim, só os trecos difíceis, entendeu? Eu já conhecia os 400 acordes da qualidade. Sabe? Revistinho. Só os trecos difíceis. E O pai tinha banda de baile, e eu louco pra tocar guitarra na banda de baile, o pai tinha o guitarrista dele, né? E tinha munheca, né? Ah, o seu pai tinha uma banda de baile? Sim. O pai tinha banda de baile, entendeu? E tipo, diretor da Casa de Cultura da cidade, né? Ele tem até hoje a banda? Agora tá um outro tipo de formato, né? Mas o pai não para. O pai trabalha 40 horas, 7 por 24, assim. E geralmente o acordeonista, ele nunca falta trabalho, né? Para quem toca acordeon, né? Sim, e ele usava os teclados, o pai era engraçado, ele usava os teclados que o caçulinha usava, né? O caçulinha trocava de teclado, o pai trocava junto. Sério? Ele era fã do caçulinha, do Faustão? A tecnologia, isso era impressionante no meu pai, numa cidade simples, ele ter os teclados top do mundo, assim, sabe? E vai fazia um baile, praticamente teclado, guitarra, e ele tinha uma vocalista animal pra fazer com ele. Então o pai dominava a região, assim. Aí, cara, pra você ter uma ideia, assim, eu ia em qualquer lugar e falava assim, ó, comi aqui, eu dormi aqui, ou anota pro Napoleão. Meu pai era tão conhecido que eu podia ir em qualquer lugar fazer qualquer dívida e falar assim, anota pra ele. Olha que legal. Toma na conta, né? Que da hora.
E você chegou a tocar em banda de baile também? Então, Depois, o seu pai fui também? lá, Não. técnico de som, virei hold, virei técnico de som, regulava tudo, montava PA com 40 caixas, montava tudo. Eu era um pirralho de 15, 16 anos que era técnico, fazia estruturas gigantes, assim, o pessoal nem acreditava. Né? Não deixava ninguém mexer na mesa, ficava bravo quando vinha alguém mexer na mesa, né? Já tinha E o arrumado tudo? guitarrista tinha essa munheca toda, né? Cara, quando o guitarrista viu que eu conhecia aquele bolo de acordes, cara, ele falou, cara, eu não conheço 10% dos acordes que você conhece. Que Quase ele te deu a isso, vaga. cara? Demorei muito para tocar na banda do pai, né? E o pai falava assim, ó, marca a sílaba que troca o acorde, faz o redondinho. Cara, aquilo é besteira. Marcar, dó, fá, sol, lá menor, para, marcar a sílaba. Acho que demorou uns 20 anos para mim falar assim, pô, tem que marcar assim. Ó, o ouro é o redondinho mesmo. É. Aí, tu vê que engraçado, né? Tinha essa distância, de certa maneira, de esconder os músicos da minha vida, ao mesmo tempo, o que meu pai trazia não me interessava. E aí consegui vir para Itajaí, Santa Catarina, né? E sempre colando, sempre, cara, eu sempre estudei muito sozinho, muito porque eu não achava quem desse aula. Eu, quando vi um cara que eu gostava, eu ia correndo fazer aula. Correndo, eu lembro que tocava o cara, tocava violão na rua lá, e tinha um guri também do Rio Grande do Sul, devia ter uns 14 anos. Destruía, cara. Aí eu quero fazer aula com aquele cara, quem? Comigo? Não, com aquele menino. Com o Vinícius? Falei, claro, Vinícius tá voando, ele falava para mim, né? Mas eu acho muito louco na minha biografia. Todo mundo escondeu os músicos da minha família. Eu podia ter contato com o Bebeto direto, cara. Verdade. E eu já sabia, eu vou te falar assim, a impressão que eu tenho com 9 anos que eu ficava lá batendo na mesa e fazendo. Para mim já era escala biológica, cara. O meu negócio já era aquilo, sabe? Uhum. E aí aqui em Itajaí teve um projeto da Petrobras que tinha festival de música todo ano, os festivais com workshop, né? Uhum. Cara, aí encontrei os meus deuses, Hélio Caramba. Delmiro e Ô, Heraldo Monte. Pra ter uma ideia, assim, quando eu vi os dois, assim, ó, eu fiz assim, ó, eu não consegui uhum. chegar perto, meu corpo travou. Aí eu fiz alguns workshops, assim, fica a semana toda, né? É engraçado, cara, olha só, a Petrobras pagava isso. Então você tinha 10 aulas, 10 dias, a Uhum. manhã toda com o Heraldo Monte, Caramba. tipo assim, improvisação. E à tarde é guitarra, Heraldo Monte. Aí tem fim de tarde, sim, Eldomiro. Aí tem a noite, Foi tipo um curso? eu fiz isso aí uns 6 anos, cara. Em todos. Todos, Caramba. todos, todos. Eu vou te falar que esses contatos são tão fortes, gente, que eu já cheguei a sentar do lado do Heraldo, assim, e tu não pensa em montar acorde. Tu pega um bolinho aqui no meio, assim, ó, Esse cara é fantástico. é um ábaco. Então parece que a mão procura outro caminho, sabe? E tu imbui, É, os caras imbuir-se, né? eles são músicos de que tem já tem o caminho todo formado. Assim, a música está tão dentro deles e eles estão tão na música que tudo que eles pensarem eles fazem, né? Tipo, o instrumento já O virou parte deles. Heraldo, assim, eu fiz estudo de ouvido absoluto, tá, gente? O ouvido absoluto eu comparo como reconhecer cores. Não é porque eu reconheço cores, a gente reconhece cores, né? Eu falo isso mesmo. Eu falo para os alunos também, meu. Não é porque eu reconhecer cores que eu sou um Picasso, entendeu? Uhum. Tem as vantagens, mas assim, eu vou falar do Heraldo, não é, a questão não é o ouvido absoluto, tem nada a ver com isso. Não. Mas o Heraldo é um cara que ele toca tudo e ele fala tudo que ele toca. É, Então o tem Heraldo gente que toca, não tem vida absoluta. Tem gente que não tem vida absoluta e toca muito, né? É, o Pipoquinha, eu toquei o muito. Hélio, Hélio Delmiro não tem ouvido absoluto. O Então, não próprio tem. Hermeto, olha, o próprio Hermeto, tem isso. Não. Eu já vi o Hermeto muitas vezes, muita. Tem, não. Ele chega a pegar o tom da tua voz, ele tem uma capacidade de observação É. incrível. Mas não é um cara que faz limpinho e o cara fala si bemol. O Hermeto pega o tom da tua voz só de ouvido, ele capta assim, é tato, mas não Uhum. é reconhecer cores, né?
o Heraldo, ele toca rápido e ele canta. Ele fala, dó, si, lá, sol, ele fala as notas, cara. É incrível, né? É porque ele lia muita partitura, ele falou, né? Daí acostumou com a. Aí ele juntou o reconhecimento de cores com o nome, azul claro, azul escuro, azul turquesa, entendeu? Ele juntou as duas coisas, né? Então, tanto que eu estudei bastante isso, por causa de toda essa dificuldade de não ter essa percepção, de ser quase surdo nesse sentido, né? Então, eu estudei muito, muito, muito o que eu pude, que era o que eu podia fazer, né? Era o que eu podia fazer para tentar suprir as deficiências mesmo, né? Esses cursos eu não perdia nenhum. Aí fazia esse de Itajaí por vários anos. Tinha um outro em Curitiba, fiz 10 anos de oficinas de Curitiba. O Tatuí, Nossa, você fez tatuí também? vários, né? E, cara, é incrível. Hoje em dia eu vejo meus amigos que faziam os cursos dando as aulas desses cursos, né? José, o Oliver Pelé, é impressionante. É, E o Osés também passou por aqui também no podcast. amigo de turma, Cara, né? gente boa demais, né? O Osés Rodrigues, né? Sim, sim. Muita gente. Cara, Então, em Itajaí, grande música. ó, interior de Santa Catarina, gente, às vezes é muito bailão, né? Música italiana, música alemã. Porém, Itajaí, em alguns lugares tem os caras. Top, né? Tem um pessoal de Itajaí que acabou a faculdade nos Estados Unidos um ano antes de música. Que legal. Então tinha um cara que era Carlos Nils, em Como? Itajaí. Carlos? Carlinhos Nils. Rios. Quando eu escutei o Carlinhos Nils, parecia João Bosco, cara. Mas você escutando, o Carlinhos Nils morreu num acidente de carro quando eu era adolescente. Você escuta os Nossa, discos do Carlinhos Nils, tem o Dori Caymmi cantando, tem o Ivan Lins fazendo back pra ele. O cara era avião. Tocava, cantava. Então, eu fico, assim, apesar das pessoas terem me jogado na floresta, os cavaleiros apareceram, cara. uhum. Então, o Bebeto escondeu, o Bebeto louco, ó, o Bebeto é louco, o Bebeto é louco, porque o Bebeto bebia, o Bebeto, né, é louco. Cara, o Bebeto é um gênio. Aí, eu ia na faculdade de música que fazia vestibular, não passava, mas eu entrava na aula. Que Aí, legal. o Pablo Trindade é um cara que fazia regência de coral assim, Marcos Leite, incrível. Eu ia na aula. Ah, o Sérgio Freitas chegou em Floripa. Cara, apareci na faculdade na hora. Então eu tinha os contatos e eu entrava, cara. Então, esse negócio, eu acho legal falar isso, sabe? Por exemplo, festival de música, tem vários cursos, né? Eu vou no filé mignon do que eu acho, né? Uhum. Mas, tem curso de guitarra com tal cara, não vou. Ah, tem o pandeiro, vou. Ué, por que tu vai de pandeiro? Porque aí eu toco. Então foi engraçado, eu fui num curso de guitarra com pandeiro. Porque aí tu tá lá com cordeiro, com lobo com pele de cordeiro, né? Uhum. E pá, sacando, barquinho, papapá, não sei o quê. Daqui a pouco o pessoal se embananando. Aí fala, vai pandeiro, faz aí, né? Teu negócio. Agora mudou a parte. Eu falei, o B? Aí o cara jogou. O cara do pandeiro sabe que é o B, hein? Daqui Uhum. a pouco o pessoal se atrapalhando, eu falo assim, quer que eu escreva harmonia pro pessoal? Quadro. Aí o cara jogou assim, né? Gente, o cara do Uhum. pandeiro vai escrever harmonia para vocês. Caramba. Então é legal essas coisas, né? Do piano também, né? Era o Tolkien, um pianista incrível, que tem uma mancha no olho, parece um palhaço. Genial. Também fui lá com o meu pandeiro, né? Disfarçado, porque vai catando as coisas. Então, apesar de ser violonista e guitarrista, fiz muita aula de piano com esses gigantes, assim. Uhum. Porque se pensar mesmo, assim, o que você está fazendo aí, cara? Só tem os É, gigantes do piano. se você for analisar mesmo, a harmonia, quem toca piano, a harmonia é muito mais vasta, né? A enxergar a harmonia, né? A parte de harmonização. Tá mais clara, mas sabe uma coisa? Isso acontece muito na música, e eu faço muito isso, eu sintetizo. Então, quando isso é igual a isso, é igual a isso, é igual a isso, é igual a isso, você não tem mais 5 coisas. É uma só. Uhum. É uma vantagem, mas também é uma só. É, O pianista sempre
tá com isso na cara, entendeu? Você Então, falou às de vezes, ele não pandeiro. percebe que dá para separar. Ah, pode falar. Acho legal do piano que quanto mais apertado o acorde, com clusters, fazer acorde com 5 dedos. Uhum. No violão fica assim. Ó. No violão, se tu faz assim, o piano tem que fazer assim. Ó. Ele abre. É o contrário. Foi uma crise na faculdade de música que eu tive que meu professor acompanhou eu resolvendo. O professor de harmonia, o Sérgio Freitas, da faculdade, gênio, humilde. Se não souber usar, trabalhar, né, você acaba chocando a harmonia. Então, mas esse professor era incrível porque ele te dava as ferramentas, mas ele não fala duas vezes. Se ele falar para ti assim, no campo harmônico da minha melódica, todos são sol 7. Eu olhava para meu amigo assim, ouviu? O quê? Já notava. O quê? Se tu perguntasse na outra aula, a impressão que eu tinha, Sérgio, você falou que todos os... Ele já tinha um óculos grandão, né? Míope quase, né? Igual o meu, assim. Não, míope. O olho dele ficava desse tamanho. Uhum. Míope. Ele olhava pra ti e abria aquele olho assim, ó. Tipo assim, tu quer que eu te mate agora? O que você tá perguntando? Quem falou isso? Tá louco? Então aí fala duas vezes. O Sérgio coloca, você tá comendo aqui, ele coloca o garfo do lado. Se tu se ligar. Mas ele não vai fazer assim também. É interessante porque eu acho que é importante, gente, tu não empurrar. Tu põe perto, né? As coisas. E aí, o Bebeto, que de uma certa maneira, uma época ficou um pouco um sentimento. Pô, eu não conhecia o Bebeto, cara. Eu não tive aula com o Bebeto. Tive aula com o Sérgio. Eles eram muito amigos. Uhum. Né? Quando eu fui fazer minha pós-graduação em São Paulo, encontrei o Daniel Dias. Ó, cara, eu já fui no Lula Galvão, já fui no Toninho Horta. Eu tenho cadernos assim de 100 páginas com bracinho inteiro. Então, quando eu ia na aula de guitarra, tem outro cara que é o Genil Castro, eu copiava tudo. Eu devo ter uns 8 dicionários de acorde aqui. Eu copiava tudo, cara. Tudo. Se com 14 anos eu sabia 400 acordes, eu nunca parei. Tudo. Então, na aula de Genil Castro, por exemplo, quando o Genil Castro me viu de novo, ele já fechou a porta. Ele falou, cara, tu não vai roubar meus acordes. Chegava com um livro, assim, né? Cheio de bracinho. O cara tocava rápido, copiando tudo, né? Quando eu conheci o Daniel Dias, na pós-graduação, ele tocando na calçada, eu dei uma olhada assim e falei, Daniel, você fez 10 acordes que eu nunca vi na vida. Aí ele riu. Eu falei, não. Você fez 10 acordes que eu nunca vi na vida. Eu conheço, cara, muito acorde, cara. Muito. Eu vi todo mundo tocar. Aí ele riu. Eu falei, não, Daniel, fala pra mim. Cara, demorou. Final da pós. O Daniel me conta a história que o Toninho Horta buscava ele com 9 anos de idade para tocar. Caramba, mano. O Daniel Dias é aquele que escreveu Toque de Mestre, uma revista? Não sei. É um cara que tá por aí, cara, e... Ele é do Sul, né? Não, ele é Campinas. Campinas? Ah, porque tem um Daniel Dias, não sei se é Daniel Dias, ele Campinas. escreveu uma revista chamada Toque de Mestre, muito boa. Eu acho que eu tenho até aqui que fala de uns assuntos bem interessantes. Vai ser o Hugo Castro, músicos incríveis nessa pós, assim, né? Mas o que foi muito louco nesse encontro eu e o Daniel, que eu falei, Daniel, pô, que massa, né? Sabe, você de Campinas, sabe que o meu tio-avô é o Bebeto, né? Olha que legal. Cara, o Daniel foi aluno do Bebeto. E o Da Bebeto hora. chamava o Daniel para tocar junto. Então, meu Ou seja, ele encontro com o Daniel foi um resgate do meu tio, assim, cara. foi O teu bom tio fazia você isso, aprender. o teu tio fazia aquilo. Ó, o teu tio, ó, esse aqui eu gravei com o teu tio. Né? Então, ali parece que a minha linhagem foi autenticada. Olha que Tenho que legal. falar, de certa maneira, linhagem, mas eu, como César, né, no meu encontro,
eu me senti pertencente. A legitimidade do músico acho que é um assunto muito importante hoje em dia, sabe? Eu não caí não, foi só o celular. Fica tranquilo. Então, foi um encontro de harmonia, né? Foi um encontro que resgatou uma coisa em mim. E a gente tem aquele grupo de harmonia lá, né? Tem. Então eu queria chegar nesse ponto, assim, que o artista tem um coração grande, né? E é um alvo muito fácil, né? Comentários assim, você toca há muito tempo? 20 anos. Então toca pra caramba, né? Daí o cara chora, né? Ele se cobra demais, cara. Né? Aprendi em Sampa aí, voltando, eu acho que é uma onda do skate, cada um dá o seu rolê. Aqui a gente fala assim, é a tua linha de surf. Então a gente não deveria se preocupar tanto. O músico parece que, dependendo da situação, e isso é assim, muitos não, mas muitos não, poucos não. Parece que a gente sempre está em jogo se a gente é músico ou não, cara. Verdade. Eu falo, gente, ninguém duvida. Você tá num bar tocando violão, ninguém duvida que tu é um músico. A impressão que eu tenho é que, às vezes, alguém olha assim, e o cara já fica assim. O músico vamos descobrir. Tem muita competição, né? Inveja, parece, sei lá o que acontece. Eu acho que é o mesmo lugar, na verdade. É a busca de legitimidade. Porque, que nem você falou não aí. Não é inveja. Ele quer que o outro fale assim, eu te reconheço. Então eu acho que essa cura é importante. Eu te reconheço. Ele sente falta de pessoas elogiando ele, incentivando ele, reconhecendo que conhece o trabalho dele, para ele continuar, né? Para ele ficar mais feliz, pô, que legal. Não basta só elogiar, porque é lá dentro, né? Ele precisa de dentro para fora, eu preciso de dentro para fora, o músico precisa de dentro para fora, a gente precisa de dentro para fora. Precisa sentir que as pessoas realmente estão gostando junto com ele, né? Mas assim, eu falo sempre para meus alunos assim, né? Eu dou aula já há muitos anos também. Sim. Eu falo assim, eu acho que, primeira coisa, você tem que sentir a música. Não adianta você querer que os outros sentem se você não sente. Eu falo assim, primeiro você tem que sentir. Você tem que tocar a sua música, você tem que sentir ela. Se você sentir, isso com certeza vai passar para alguém que vai sentir também. Isso. E quem não tem sensibilidade não vai sentir nada mesmo. Isso. Só que a gente esquece. A gente tinha que lembrar como é que foi o encontro com a música, que essa tua pergunta é tão bonita. Do início, né? Verdade. Entender que esse encontro foi marcado já lá em outro lugar. Né? E que você é e pronto. Né? Então, quando alguém me elogia muito, eu agradeço, dependendo quem me elogia, né? Às vezes é um público, né? Eu falo, eu te agradeço, mas eu tenho meus critérios. Assim como se alguém falar ruim, que no bar o cara faz assim. Às vezes eu acho até melhor uma crítica de uma pessoa falar que eu tô ruim do que uma crítica da pessoa falar que eu tô bom. Por quê? Quando ela fala que eu tô ruim, eu falo, nossa, eu vou ter que estudar mais, eu tenho que me ralar. Mas uma coisa é chegar o Heraldo Monte e falar assim, precisa mais. Outra coisa é chegar o cara que vende, sei lá, um engenheiro do nada, né? E fala assim, eu não gostei. Aí eu falo assim, eu penso assim... Não, depende de quem vem também, lógico. Não me ofende. Não me ofende porque você não é da área, né? Não me incomoda nem o elogio, nem a crítica. A pessoa não entende, né? Mas essa legitimidade que eu falo, a gente se reconhecer ou a gente se perdoar, né? Então Com certeza. Às vezes a tua fala foi importante, assim, é inveja. Não. Ele também precisa se perdoar. Ele também precisa se reconhecer, né? Então, aí eu falo que até o próprio crítico de arte é um tipo de se legitimar, né? Então, essa legitimação do músico, se já rolou um assunto punk lá da hora dos músicos, mas para quê? Eu falo, no papo da legitimação é uma ferramenta. A faculdade é uma ferramenta. A aula pode ser, eu sou professor de música, né? Eu tocar, né? Mas interessante essa necessidade. O médico não tem essa necessidade. Né? Então parece o músico tem necessidade de
compartilhar, né? E Cara, ver, receber. Nelson Faria falou, pô, fiquei 2 anos sem tocar, tive meus filhos, falei assim, pô, não devo estar tocando mais nada. Como assim? Não estou tocando mais nada, filho. Se jogar você no chão, sai som. Aí disse, pô, foi o melhor gig da minha vida. Mas tu viu a preocupação? Então, é uma coisa que você falou interessante, você falou assim, o cara pergunta quanto tempo você toca, aí você fala 20 anos. Ou então toca muito. Mas acontece que tem uns coreanos aí, ou uns molequinhos novos de 5 anos, que não tem nem tempo de música e toca demais, né? Então, Sim. acho que esse negócio de tempo de tocar. Eu conheço pessoas que têm mais de 40 anos que tocam e não aprendeu a tocar até hoje. Assim, eu conheço, né? Realmente, pessoas. Então, ó, eu vi um filme ontem, né? Eu te falei toda essa deficiência auditiva, né? Eu vi Uhum, um filme com a minha esposa ontem. E falei, olha aí, ó, ele fez dó, sol e mi 7. Fui pegar lá o negócio, tava ré lá e assim, tava um tom acima. uhum. Mas o Mas acorde eu reconheci. a Eu reconheço o progressão, acorde. você Isso. reconheceu a cadência, a Eu cadência, reconheço a né? cadência, eu reconheço, né? Eu também reconheço. Cadência eu reconheço, mas o ouvido absoluto também não tenho. Mas Eu conversei com um músico que é genial também. Eu gravei com ele um dia, tem até um vídeo meu no YouTube com ele, chama Pipoquinha, o baixista, né? claro. Aí eu perguntei para ele, e aí, Pipoquinha, você tem ouvido absoluto? Ele falou que não tem também. Mas o cara é fantástico, toca Não, absurdo. então, eu já tive pessoas com ouvido absoluto na minha sala, porque tem muitos tipos de ouvido absoluto, tá? O meu Aham. irmão é harmônico, tá? Essa pessoa não era. Tem gente que identifica a frequência, tá? Então, a É, guria perguntava para mim os acordes. Ela tem ouvido absoluto, uhum. mas nesse sentido de harmonia mais elaborada, ela perguntava. Então, quando eu comecei a estudar esses trecos, que para mim é tudo dó, é a quarta aula? Eu falei, não, é dó. Eu começava a misturar os acordes e eu perguntava para meu irmão, faz sentido, Marco? Faz sentido? Assim, ó, é lá, é si bemol, outra é lá, é dó, é mi bemol, eu ia trocando tudo. Eu não toco baixo dos acordes, sabe? Uhum. O Daniel Dias era baixista O do teu irmão Fire. ele conhece a harmonia, então. Então, isso, o meu irmão, cara, se você fizer assim no violão, ele canta as cordas para você. Tu Ah, pode inventar o treco. eu conheci um rapaz assim, também tinha 14 anos. Na verdade, na ULM, eu fiz o ULM, né? São Paulo, agora é MSP, né? Mas era o LM em São Paulo, você conheceu? Sim. Então, eu tinha um menino de 14 anos lá, João Vitor, né? Ele era de São José dos Campos. Rapaz, ele conhecia também, eu fazia de costas, eles ficavam brincando lá no corredor da ULM antes de começar a aula. Aí eu pegava o violão dele, que ele fazia violão clássico. Ficava de costas, inventava acorde. Ele falava nota por nota, e ele falava quando o acorde era com sétima e nona bemol, quando era, que era mi bemol. Eu falava tudo, cara. E nota O, também, uma nota. o meu irmão canta o acorde sem você tocar. Que legal. Tu monta o treco É, o aqui, vida absoluta é isso, né? Tem um tom. tu não precisa tocar. O meu irmão olha e ele canta as cordas para ti. O Mas bom do ouvido queria falar, absoluto, eu queria que falar eu outra acho coisa. legal. Ah, pode Eu falar. queria falar uma coisa oposta disso. Ah, o guri de 14 anos toca pra caramba. É tão vasto o assunto, É. tão vasto o assunto. Por exemplo, o Daniel Dias, né? O Daniel Dias também demorou para entender como é que eu monto minhas coisas, porque eu Uhum. não ponho baixo, entendeu? O Daniel Dias falou, como é que você não põe baixo? E o baixo? Eu falei, o baixo tá aí, cara. O baixo é o baixo. Então, às vezes o guri toca pra caramba de cor, às vezes o cara toca pra caramba de ouvido, às vezes o cara tem É. absoluto, mas o lastro, para onde é que foi esse lastro? Porque são lastros diferentes se o cara foi do Bahia ou do Japão. Às O vezes eu penso sentido assim, do eu não sei caminho, se, eu não sei se existe vida, né? Tipo, reencarnação, né? Mas às vezes eu penso, esse menino que já toca desde novinho assim, acho que é de outras vidas, não é possível. mas isso que eu queria diferenciar, entendeu? Eu queria diferenciar muito isso que você está falando. A gente está falando de superpoderes. E eu estou É. te falando que esses superpoderes, às vezes eu pego meu violão aqui e eu monto o acorde, e ele não sabe o que eu estou fazendo. Uhum. Por mais que seja o japa foda do mundo. Ele não, ele reconhece a cor, ele sabe que tinta que eu misturei. Se eu vou parar com a, né? Uhum. Mas ele não sabe o que eu estou fazendo. Ou seja,
seja, o guri, ele não reconhece um diminuta com bemol 13. Ele não sabe o que eu estou falando. Ele não sabe que o bemol 13 é um sol 7. Entendeu? Ele não tem esse lastro desse meu lugar, por isso que eu falei que é o meu caminho para a Bahia e não é para o Japão, é porque é muito específico. Isso aí talvez não funcionasse no folk, no country. O country tem tudo outro sotaque, né? Então eu acho que, por isso que eu falo assim, eu já toquei muito com gente ouvido absoluta. O cara entra confiante assim, e eu vou com as minhas... É o Batman, né? Tem todos os cinturões de utilidades, entendeu? E o cara fica de cara que eu resolvo tudo, né? Por que eu estou falando isso? Não é para me valorizar, mas é que são qualidades diferentes. E não é porque o Japa toca tudo que ele é melhor que você em tudo. Não. Às vezes o cara tem ouvido absoluto, mas não pratica, né? Então ele não tem a desenvoltura técnica. Não é isso. Eu queria, de novo, né? Desculpa, viu? Não, imagina. Pontuar, porque é complicado, tá? Eu conheço pessoas que têm ouvido absoluto, mas não toca nada. Porque não é isso. Vamos pensar num cara que tem ouvido absoluto e toca tudo. Ele vai tocar com outro contigo ou comigo. Cara, não tem essa não tem chance contra o cara. Eu tenho todas as ferramentas. Eu vou nomear todos os tlecos. Bemol 2. Então, assim, eu tenho a minha codificação para aquilo e ele tem a codificação dele para aquilo. Entendeu? E as duas são importantes. E uma não anula a outra. Por isso que eu falo assim, esses heróis que a gente põe, isso que deslegitima a música, por isso que eu estou tocando esse assunto. O cara estudou 20 anos, mas tem cara que em 2 anos toca tudo. Toca tudo por quê? Ele tem que conhecer muito o repertório. Tem pessoas que desenvolvem muito rápido. É que nem você falou. Tempo de vida, assim, quantas músicas você conhece, né? Isso aqui. Eu sei que também tem esse caminho, né? Mas eu falo assim, não derruba. Ó, eu vi o Michel tocando com o Jacob. Na verdade, música não é competição, né? Então, é como você falou, cada um tem o seu nível, né? Cada um tem a sua experiência, a sua vivência. Então eu acho que a gente... eu acho que esse negócio do herói é que estraga um pouco. Entendeu? Ele é um humano que nem você, ele é o ego, que nem você. A gente precisa de um herói, não precisa mais. Então, às vezes eu vou tocar com um cara desse e fala, tá afinado teu violão? Tá. E aí, quando eu toco, o cara fala, nossa, tá mesmo. Então, eu muitas vezes toquei com pessoas desse jeito, que ele se surpreende por eu estar junto. Né? Não é em cima, atrás, junto. Né? Eu estou junto com você, né? Eu sei o que você está fazendo. Você acha que ele anotações, né? Você acha que eles veem isso com menosprezo? Não, eles veem isso surpresos. Né? Porque geralmente não está ali, né? Talvez por medo, né? Então, eu vi o Pipoquinha com o Jacob. Sabe quem é o Collier lá, né? Jacob. Collier? Jacob e Collier, conheço. Jacob e Collier. Ele tem ficou com o Michel com a caixinha de house, vai. Qual Michel? Michel Leme? Pipoquinha. Michel Pipoquinha. Eles tocaram juntos, né, os dois, né? Gravaram os vídeos. Né? O Jacob tocou com uma caixinha de house, né? Ele tocou aquela lá de soprar, aquela escaleta, né? Mas assim, aí é diferente. Assim, né? Para mim, o Hermeto, o Gismonte e o Jacob é diferente. Aí que eu te falo, pode pegar o Japa que for. É diferente a apropriação, o Gamela, a apropriação da textura. Gamela. O Hermeto, eu acho, você falou que ele não tem ouvido absoluto, eu acho que ele tem. Já vi de perto a nota, não. O Hermeto? Não tem.
Porque o Hermeto compõe tanto, rapaz. Ele escreve assim, ó. Mas eu também falo assim, né? Ele escreve sem um instrumento na mão, ele pega. Não, você canta quinta, quarta aumentada, bemol 9, a gente canta tudo. A gente vai lá, é tato. Ouvido absoluto é cor, cara. É importante diferenciar isso, né? Uhum. Se fosse assim, não precisava de instrumento. Se você souber intervalos, né, você não precisa, realmente. Souber intervalos. O Hermeto, ele caça a nota no piano. Não que ele erra, mas ele precisa do tato. Ele procura. Senão ele ficava assim, ó. A Bia Paislene. A parte rítmica também ele escreve, geralmente, a parte rítmica. Não, então, mas não tem, cara. Por que é importante falar isso? Ó, na verdade, se você treinar o seu ouvido e treinar a escrita, e treinar a rítmica, né? Você consegue escrever também mesmo sem ter ouvido absoluto. É porque a música, aí tá meu trabalho lá de curso, né? A música não trabalha com valor absoluto. A gente trabalha com intervalos. Entendeu? A gente trabalha com intervalos. Então, a gente uma quinta, uma quarta aumentada, né? Exatamente. Você acaba reconhecendo. A gente trabalha com intervalo. Então, a pessoa com vida absoluta, às vezes, não canta uma quarta aumentada sem pensar assim. Ele não tem dentro do intervalo, às vezes tem, mas a relação intervalar é outro caminho que não tem a ver com o vida absoluto. E o vida absoluto também desenvolve a relação intervalar, que é com isso que a gente trabalha na música. A relação intervalar, não com nota absoluta. Sempre a diferença de uma para outra. Sempre duas notas, né? O que é uma nota sozinha? Entendeu? O ouvido absoluto também, tem muitas vezes que a pessoa tem, ela não sabe, porque ela nunca estudou música, né? Mas ela tem. Eu já vi vários casos de pessoas... Muitos assim. Muitos assim. Bom exemplo. Pessoas que não mexem com música. Vou dar um exemplo. Jimmy pra fora. O Jimmy, que é meu cachorro, tá todo feliz. Quer aparecer na live só um pouquinho. Jimmy, dá um oi pra galera. Dá direito aqui o oi. Cadê o Jimmy? Eu não tô conseguindo ver nada, mas tá bom. Porque eu só tô vendo ele. Aqui. Quando lançar... Derrubou tudo. Música, ele tem ouvido absoluto também, o Jimmy? O Jimmy não. Mas assim... Independente se você reconhece cores ou não, você vai ter que saber fazer linha reta, linha curva, precisa fazer grosso, superfície, entendeu? São estudos diferentes. O exemplo. A menina falou que ela não tinha jeito para música, porque o pai dela era mecânico e tinha um piano em casa, o pai dela não toca. E o pai dela tocava, falava que nota é essa, e ela errava. O pai dela não é músico, é mecânico. Mas para ele, e para muitas pessoas, tá? Ele tinha visto, não sabia. Ela tinha que saber que nota que ele tocou. Só tem 7. Então ele tocava uma nota assim, e ela errava, ela falava assim, meu Deus, você não vai aprender nunca, você não acerta a nota. Ele é mecânico. Só que ele via as cores. Ele consegue então, assim, você quer aprender a pintar? O que é isso? Como é que ela vai saber o que é isso se não tem uma referência do lado? Mas ele via que era azul. Exatamente. Foi que nem um relato que fala assim, o pedreiro fala assim, o teu marido tocou a música, mas tocou diferente de você. Era outro tom. Então tem muito cara com vida absoluta que não tem nenhum contato com a música. Por isso que eu te falo assim, identificar a frequência não tem nada a ver com música. Eu descobri estudar harmonia, estudar intervalo. Eu comecei a dar aula novo, né? Eu tô com 50 anos. E eu descobri 3 ouvidos absolutos só, em 30 anos. Eu tenho mais de 32 anos dando aula. Eu na faculdade de 20 pessoas achei 7. Eu descobri 3 só. Durante 20 pessoas. O curso tinha 28 pessoas, encontrei 7. Sério? Então, mas eu falo assim, que eu descobri e falei para eles que eles tinham. Eram alunos meus que eles não sabiam o que tinham. Daí eu fui fazendo o teste, ficava de costas e tal. Aí percebi que eles afinavam o instrumento sem olhar para nada e estava afinadinho. Daqui a pouco, uma criança estava dando aula, daí eu vi que a criança falava, porque ela não sabia. Aí eu falei, vamos fazer uns testes. Eu comecei a virar de costas. Primeiro eu vou dar o nome, vou tocar os acordes, mostrar para você, vou virar de costas. Aí comecei
Aí eu descobri, cara, falei, caramba, mas durante 30 anos eu descobri 3, que eu consegui descobrir e falar para ele, porque ele não sabia. Eu pegava o celular e ele tremia, fazia tzim, na pele assim deles, ó. Tzim. Que nota é? Era Fá e Si bemol, junto. Esse zzz era um Fá e Si bemol no meu celular. Era um tremido que ele dá, né? Era um Motorola antigo. Então o pessoal que dizia que tinha, ele falava, vem que nota é? É Sol. É Ré. O Milton, que era um autista Asper. Geralmente os autistas... Vai, Si bemol, na lata. O meu irmão, foi assim que eu meu irmão. Marco, meu irmão fez assim, 2 notas. Eu falei, opa, ele sabe que tem 2 notas, cara. Entendeu? Mas você pode ver que os exemplos que você deu de vídeo absoluto era assim, que cor é essa? Ah, que cor é essa? Ah, que cor é essa? Não é música. Ele vai ter que fazer todo um processo de reconhecer frequência. Vai ser intervalos. Quando ele quer uma 11ª, que quer um diminuta. Canta aí pra mim um diminuta com 13. Canta Exatamente. aí, se tem absoluto. Ele começa a estudar, né? Daí ele começa a cantar. Verdade. Então não tem a ver. Porque esse papo aí, né, que eu acho interessante, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender para os outros. É para ver que a gente não precisa de herói. Todos são importantes. E a música é esse tato que a gente brinca. A gente brinca, gente. Né? Michel aqui, queridão, ó. Né? O Michel, eu gosto, chama pessoas diferentes para tocar, né? Porque eu convido baixista, né? Saxofonista, violino, acordeon, e cada um tem que procurar uma outra região de timbre. Não preciso deixar os graves do Michel. Eu tenho que os graves para o violino. Eu tenho que fazer o groove marcado para a sanfona, que por mais que eles façam o fom deles, eu falo, pô, bicho, mas quando eu faço a base para mim fica fom. Eu não sinto onde é que tá isso aí, cara. E claro, tá bem marcado, mas é mais difícil, né? Eu vejo uma tchat, né? Falar nisso, você compõe também? Componho também. Que legal, cara. Então, é muito legal você falar disso, porque eu componho canções, né? Mas o solo é uma composição instantânea, né? Então, por isso que eu falo que desde criança, lá batendo na mesa, falando negócio, eu estava sempre fazendo uma composição instantânea. Então, o solo é uma coisa muito linda, porque sempre é um lugar livre de composição instantânea. Improvisação é composição pura. Uma composição atrás da outra, né? Micros composições. Eu acho muito legal esse caminho, né? Eu também acho, porque eu vejo assim, ó, falando com você, né? Eu tenho muitas composições. Eu falo que, inclusive, eu vou te mandar uma no final da live. Sempre eu mando para todo mundo que faz live comigo, eu mando uma composição para você avaliar e dar a sua visão lá que você acha, né? Não, eu vou ouvir o Daniel, se você manda a música para ele, o Daniel abaixa a cabeça. Que legal. E ouve com maior assim. Aí ele levanta e fala. Então, sabe por que eu falo que eu acho legal? Recebe. Ele recebe. Desculpa aí. Ele sente, né? Eu acho legal você compor, por quê? Porque se você compõe, você mostra a sua cara, né? Porque eu vejo que as pessoas, assim, hoje em dia, né? Muitos músicos bons, tem muita música boa, mas ele só toca cover, não toca a música dele, não mostra para ninguém a música dele. Eu acho isso chato, às vezes até pelo dinheiro mesmo, né? A pessoa vai trabalhar, tem que tocar só a música dos outros. E aí eu acho triste isso, porque, que nem o Michel Leme também vai fazer outro podcast aqui. Ele já fez um. Então, o Michel Leme, ele compõe todo dia quase, cara. Ele é um cara que... Eu gosto dos solos dele, acho bem... Ele sempre menciona alguma coisa junto, sabe? Ele menciona na cara alguma coisa que ele tirou. Né? Dá pra ouvir, eu vou falar de novo, porque eu estou nesse tema, eu acho que é uma bandeira aqui que eu chamo pra gente, né? Por que o cara não mostra a posição dele? Legitimidade. Ele fica preocupado se vão gostar, ele fica preocupado se é isso mesmo, é uma coisa íntima, né? E eu falo assim,
de novo, é o mesmo lugar. Então o Daniel Dias ia falar assim, como você falou mesmo, olha só como você falou, eu vou mandar minha música para você avaliar. Não, cara, eu vou escutar a tua música. É para isso que ela é feita. A música é feita por ouvido. Exatamente. Eu vou escutar como honra. Será um Você prazer, dividir uma coisa sua, porque como eu falei esse negócio de intimidade, quando o cara fala, ó, a minha música é um presente. E não dá para você falar assim, mas esse presente faltou sal, hein? Eu fico feliz Aí, quando a pessoa ouve a música, né? Se você mandar uma música sua para mim também, eu fico feliz de ouvir que é uma composição sua. Que nem eu pedi pro Ed Blue, ele mandou uma música dele para mim, que ele compôs. E eu acho legal quando a coisa é sua, sabe? Que eu consigo ouvir você. O Flávio do Toque está aí também, foi um grande mestre que participou. Grande abraço, Flávio do Toque, da guitarra country. Inclusive, Flávio, se você topar, nós vamos marcar mais uma aí, esse ano ainda, se você topar. O Flávio do Toque. É engraçado isso aí, né? Porque o Flávio já passou no ano passado, né? Daí esse ano eu já fiz dobradinha com o Michel Leme, vou fazer dobradinha com o Miguel Mega. O meu som é muito tranquilo, assim, né? Eu sou tímido, na verdade. Então eu gosto de ser superfície. Né? Eu adoro quando estou tocando e eu faço parte da superfície, né? Então, às vezes eu falo assim, com uma honra, assim, né? Eu toquei numa peça lá e o cara chegou assim, cara, quem que é você, né? Eu falei, eu sou ninguém. O cara rico que se matou, né? Eu sou ninguém e estou feliz da vida, assim. Eu sou superfície. Né? Não é que eu não sou nada, não é isso, mas é que Manuel Vasconcelos fala assim, nada é maior do que tudo. Porque eu acho que a simplicidade da vida é o que faz a beleza da vida, muitas vezes, né? Às vezes a pessoa tem tanto e a pessoa não sabe. Eu estava vendo esses dias um cara que é milionário, trilionário, sei lá, ele não sabe o que fazer com o dinheiro dele, ele viu o Gustavo Lima, disse que ele achou lindo o Gustavo Lima e que quer igual o Gustavo Lima. Falou, gastou milhões para fazer prática para ficar igual o Gustavo Lima. Eita. Quando você pede a composição do cara, é bonito, sabe por quê? Porque ele vai te revelar um pouco da essência, né? Ele fala assim, tudo é menor do que nada, porque nada é maior do que tudo. Então nada é maior que tudo. Nada é maior que tudo. Uma gota no oceano, ela vira o oceano inteiro. Né? Então, eu acho que o artista precisa se pôr nesse lugar de curandeiro, de médico, de transformador, e aí não dá para medir, entendeu? E por que a gente está nesse lugar, né? Porque a gente pensa que tem que valorizar a gente. Não, é muito mais do que isso. A gente não tinha nem que pensar nisso. Isso aí tinha que estar... A nossa necessidade, como artistas, a gente não tinha que pensar nisso. Porque a gente não pensa nisso. A gente tinha que estar suprido. E esse pensamento é um pensamento que existe. Exato. Né? Então a gente falava assim... aquelas frases lá, liberdade, fraternidade e igualdade. Né? Igualdade é no direito. Fraternidade, cara, é na economia, bicho. Não pode ter igualdade na economia. Vai trabalhar comigo. Se o cara tem dinheiro, não tem como rachar o churrasco. Opa, aí tem quebra. Fraternidade. Né? Liberdade é na cultura. Eu podia estar preocupado quanto for me pagar. Isso aí tá certo, bicho. Isso atrapalha toda a onda. Entendeu? É preciso respeitar, né, também o trabalho de cada pessoa. Né? Claro. Eu sei que, assim, que nem você falou, existem pessoas que vê a sua música, mas ela parece que ela tem algum ranço, alguma coisa, que ela não vê da mesma maneira. Ela não consegue realmente ouvir a música, porque ela não se abre. Mas eu sou desse cara
que eu cuido, né? Eu tenho vontade de perguntar assim, aonde que te machucaram? Outro assunto que é interessante, parecido com os heróis e o vida absoluto, é a harmonologia. Né, que o Freitas comentou, achei interessante. A harmonologia é a conversa sobre harmonia. Entendi. Eu nunca tinha ouvido falar sobre É harmonologia. gostoso, né? A gente gosta de falar, pô, chama de tal coisa, né? Como é que a gente nomeia o objeto? Então eu vi o Ed Blues lá, e foi um assunto assim que eu acredito na mesma coisa, né? Quando o Beethoven coloca lá Sinfonia em Dó maior, é tudo que cabe em Dó maior, até o Fá sustenido maior, sétima maior. Uhum. Então não é campo harmônico, não, é tudo. Agora, como é que nomeia o objeto? Isso é muito legal falar com o Freitas, depois de ler aquela tese dele muitas vezes, tem 800 páginas. E aí eu encontrei ele de novo e falei assim, César, eu já penso diferente. E não pensa Por quê? mais igual aquele que ele escreveu. Não, porque nomear o objeto é uma coisa incrível, né? Tem o Rimbaud, que mexe com linguagem, ele fala assim, com línguas, né? Ele fala, depois que eu aprendi 60, 70 idiomas diferentes para a palavra cavalo, você começa a se aproximar da essência do que é um cavalo. Uhum. Então o objeto, ele é. O objeto já é. A gente nomeia, né? Então por isso que é tão difícil no nosso meio, um cara, para ele chama de uma coisa aquele cheiro, e eu chamo de outra aquele cheiro. Mas aquele cheiro é aquele cheiro. Né? Então eu tenho nomes que eu chamo diferente, né? Então é muito interessante pensar assim, isso aqui é hortelã. Aí o cara, eu chamo isso de... O cara do acordeão era muito legal, né? Porque eu montava o treco lá e o cara do acordeão fazia assim, isso aí, o Dominguinhos também, isso aqui é isso aí, né, César? Fom, fom. Eles falam na linguagem musical mesmo, cantando. O Dominguinhos chegou num workshop. Dominguinhos, tu veio do forró, né? Tocar jazz, tudo. Tá. Então o Erosmar entrou na sala e o Dominguinhos faz uma introdução. Aí o Dominguinhos fala assim, aquele disco tu fez isso, né? Tipo, tu fez isso. Exemplo do Mozart, né? Tocou lá a peça, você fala assim, veja amigo, o que você quis dizer com isso, Mozart? O Bebeto é assim também. Espera que eu te mostrar. Sentou no piano e tocou de novo a mesma música. Então, é o objeto. Então, é muito legal essa concepção, né? O acordeão eu acho muito legal, porque as pessoas são muito simples, mas o tato... Então, esse acorde é exatamente isso. Esse acorde foi bem assim, né? Mandei aqui. O cara do acordeão falou, tu fez assim, né? From, fran, from. Ninguém fica falando, eu meio diminuta, não sei o quê. É porque eles, às vezes eles ouvem, mas não sabem nomear, né? E às vezes a gente sabe nomear, mas não sabe fazer. Não. Assim, não sabe mas reconhecer, o né? nomear não resolve o treco. Porque... O cara do acordeão, não adianta eu falar para ele o acorde que é. Ele, fora isso, ó. Eu acho muito legal que você não pede esse treco na live, né? Você vê o Luiz Gonzaga, não sei se é verdade, mas o próprio Luiz Gonzaga falou, né, que ele não sabia nada, né, de teoria. Mas você vê o tanto de composição que ele fez, né? Os caras que fazem escultura, ele fala assim, o cavalo tá dentro da pedra, eu vou tirando lá. Aqui, Mi, o Ré, e o tom atrás. Ré bemol, com baixo Mi. É Ré bemol com baixo Mi. Não, cara, é um acorde diminuta. Então, assim, o Pet resolveu isso. Quando ele fala que é Ré bemol com baixo Mi, ele está resolvendo para a gente fazer o objeto como ele quer escutar, sem ter que nomear muito. Uhum. Aquilo
não é rebemol com baixo Mi, mas é. Então é interessante, porque é falar, o cara ensinou errado, o cara não sei o quê. Não, nomear objeto é difícil, cara. A cadeira. Tá, cadeira é o quê? Com encosto, sem encosto, com coisa, com... Entendeu? Exatamente. Então, quando eu vi o Ed falando, me veio essa luz, assim, falei, nossa, comum pra gente, não é que O Ed ele é muito inteligente nessa parte de... conversamos muito, muito na pandemia, muito. Ele, Foi tipo o Daniel Dias, assim, que aí ele mostrou os dele, eu mostrei os meus. Olha que legal, né? Que irmão que é o Ed. E o Ed, foi esse papo que eu te falei, assim, eu te reconheço. Eu acho que a gente precisa se reconhecer, sabe? Olhar para você assim, eu te reconheço. o Ed ele é um cara muito legal assim, para conversar. Muito. Ele é uma pessoa que se abre mesmo. Ele não tem preguiça, né? Tipo, eu fui conversar com ele mandava áudio para mim de 5 minutos. Eu falei, caramba, se fosse num grupo, pelo menos ele está pensando na galera. Agora ele está falando só comigo, ele está gastando 5 minutos para falar só comigo. Sim. Eu falo, caramba, sim, o cara realmente sim. dá atenção. Né? E nunca vi ele ter uma atrito assim, né? No máximo ele fala, no máximo, né? E eu já sou curto e grosso, sabe? Eu não sei porquê, mas eu sou preguiçoso para conversar. Tanto é que, assim, no podcast, né, lógico que eu gosto que o entrevistado fala mais. Raramente eu interrompo a pessoa e começo a falar muito, né? Eu tento... Teve uma vez que eu acho que eu me descontrolei e falei demais. Falei, caramba, em vez de eu deixar o entrevistado falar, eu falei mais do que o entrevistado. Eu fico contente você falar isso, porque eu assisti algumas entrevistas suas ali, né? Uhum. E realmente você está bem calado. E eu sou muito falante. E você vai ver isso aqui depois e você vai ver que você participou pra caramba. Então eu acho massa porque eu me sinto envolvendo, né? Entendeu? Participei bastante. Eu acho importante a conversa ter essas... Claro que você dá cada um tem um respiro por pessoa, né? Mas eu gostei. Mas eu me controlo bastante, viu? Me controlo bastante, porque senão eu tomo aqui e esqueço do entrevistado. Mas é importante. Mas assim, para falar, o que eu quis dizer, para falar no WhatsApp, eu não sou muito de ficar mandando muita mensagem longa, porque as pessoas hoje em dia, elas estão muito apressadas, né? Às vezes você manda um áudio, a pessoa demora 5 dias para te responder de volta. São pessoas diferentes. Seja signo, temperamento, constituição planetária, né? Então a gente fala brincando assim, fleumático tá pegando fogo, ele fala, tá pegando fogo. Se tiver outro fleumático junto, ele fala, é mesmo. Já um sanguíneo, um cara assim, bicho, pegando fogo, o quê? O cara já tá com o balde em cima. Ao mesmo tempo, é muito interessante o outro, né? Seja Libra, seja o que for, constituições diferentes, entender que tem diferença, né? E você fala, uau, 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 e o cara tá assim, hã? Por que você tá assim? É interessante essas coisas, né? Eu tinha um professor de física, porque eu faço conta de cabeça muito rápido. O cara montava a conta e matava na hora, né? Aí eu falei, 0,3. Aí o cara falava assim, não, deixa eu fazer aqui, César. Vou fazer uma pergunta para você. Você trabalha só com música ou você trabalha com outra área também? Obrigado essa pergunta. Eu acho que o músico precisa, como diz a Marina Monte, deixar as portas e as janelas abertas para a sorte entrar. Então, já toquei piano em coral, Legal. dirigi coral, eu toco flauta, eu toco pandeiro, né? Eu toquei boi de mamão, que é uma coisa popular daqui, assim, que nem música andando, que nem baile, gosto de tocar jazz, gosto de tocar MPB, e eu acho importante o músico deixar essas portas abertas, porque o Villa-Lobos falava, e a gente sente que é um pouco isso, a gente nasce devendo, porque é um privilégio, cara. Então, se a pessoa precisa do teu violão, vai lá. Ela precisa de você, vai lá, vai lá. É para as crianças, vai lá. É para os idosos, vai lá. Não é o casamento, vai lá. Se você se sentir chamado, é o piano, mas eu não, a gente não tem quem faça, né? Então, essa carreira é tão difícil em alguns momentos, e eu já incentivei muita gente, assim, pô, a mãe do menino falar para mim, a mãe do meu colega, César, tu acha que dá para
se você deixar as portas e janelas abertas para a sorte entrar. Por isso que o negócio da carteira no grupo lá, eu fiquei assim, tá, gente, não serve para nada. Tudo bem, mas não precisa explodir o treco. Não é porque a faculdade de música, dependendo o teu lugar de atuação não serve para nada, que você quer que feche a faculdade. Uhum. Não é porque eu não toco harpa que eu quero que ponha fogo na harpa. Entendeu? São tudo brothers nossos, gente. Deixa lá, o cara não ataca a pedra na pombinha do cara. O cara vem com a carteira toda contente. Pô, que legal, irmão. Você curtiu? Pô, em São Paulo rolava muito isso com esses mano aí, ó. Você curtiu? Que massa. Aí chega assim, ó, isso aí não serve pra nada. Pra que falar isso? Assim, a gente faz isso, né? Uhum. O cara conta assim, pô, comprei um carro, ó. Pô, cara, o outro vendeu um igualzinho, mais barato. Por que falar isso? Né? Fala assim, que massa, cara, né? Então eu acho que a gente muito mais precisa de abraços, mesmo quando leva uma pontada, pá! E tu fala, oi, irmão, o que te machuca? O que fizeram contigo? Fui arrumar o piano do meu filho aqui, que toco também, digital. Que legal. O cara falou assim, eu já fui músico. Eu quase que falei assim, em outra vida? Em outra vida? Eu falo brincando, assim, o ser humano é músico. Ah, meu cara não toca nada. Mas ele escuta. Ele sabe se tá ou não tá. Ou seja, o passarinho faz música. Não, a gente que é músico e escuta música, porque o passarinho não tá pensando assim, gente, eu vou fazer um luau lá. Ele faz um chamado, ele faz um... A gente usa em tudo, entendeu? Eu acho muito importante, porque eu falo brincando, é outro lugar, ó. Todo mundo quer tocar. Exatamente. Mas todo mundo não é músico. Todo mundo quer tocar. Mas as pessoas têm a música dentro delas, mesmo que elas não sejam músicos, né? Por isso que ela entende o que a gente faz e temos que agradecer. E falar, cara, se não tivesse nada aí, o que eu faria para você? Era engraçado, né? Pode de conta que eu falo russo. Aí tu fala para mim, César, eu não entendo russo. Aí se eu falar com russo, você vai entender? Não. Mas se você fala assim, eu não sou músico. Eu falo, mas eu sou. Deixa eu tocar aqui. Tu vai entender? Vai. Nesse sentido do objeto, sim. Ele pode não nomear o objeto, mas ele entende, ele dança, ele bate na mesa. Ou seja, ele entende. Mas você não respondeu a pergunta ainda. Você trabalha só com música ou você trabalha com outra área? Só com música. Olha que só bom. Com música. Aula para criança, então aula você escola, é um guerreiro. coral. Então você é um guerreiro. Amanhã aula primeiro ano, aula particular, barzinho à noite, né? Você realmente é um guerreiro, é um super-herói. Eu acho Porque trabalhar só com música no Brasil, o cara tem que ser guerreiro, tem que ser herói mesmo. Então, mas olha só, por isso que eu falo abre portas, ó. Faculdade. Ela tinha sido licenciada pela prefeitura. A prefeitura de música, a prefeitura que eu peguei 30 horas, tem cada 10 horas tem 3 de hora de atividade. Então, 30 horas eu trabalho 21 em sala e 7 de hora de atividade. Dá 5 mil. Já ajuda, né? Bastante. E ganha muito mais, né, do que uma pessoa comum, né, que trabalha... Fui tocar no teatro para crianças com divergências. Não vamos pagar nada, César. Mas tem a passagem. Vamos. Ó, tem 1.000 aqui para ajudar. Olha aí, tá vendo? Então, assim, na verdade, se você trabalha com música, não quer dizer que você ganha pouco, né? Porque muita gente trabalha em outros trabalhos aí que trabalha muito também e ganha bem pouco. Né? Eu falo que se você topar os trecos, entendeu? Se você souber trabalhar, souber cobrar também, souber... Eu já passei muita dificuldade, tá? Assim, né? Ano passado foi bem difícil. É por isso que eu falo, ó, fui pro Rio de Janeiro numa coisa muito inteligente do cara que montou, que é
uma coisa para sensibilizar as pessoas. Então a gente foi no escritório de advocacia para fazer aquela turma se misturar. Então tinha muita atividade de várias coisas, e uma era a música. César, vem aí, traz alguma coisa. Cara, fui de violão, fui de flauta, fui para de gaita, de pandeiro. Cheguei lá, foi uma flauta que resolveu o treco, entendeu? Também com as coisas pagas e nada garantido. O cara me deu $100 de lembrança, né? Mas eu acho que para o músico é aquilo que eu te falei antes, assim, liberdade na cultura. As coisas vêm. Eles falam assim, pá, mas tá. O Moisa aqui toca pra caramba. O Moisa vinha assim pro meu irmão e falou assim, Marco, pelo amor de Deus, arranja uma coisa pra mim, porque eu tô vendendo todos os meus instrumentos. Mas assim, eu só quero tocar jazz. Dá. Mas são menos portas, entende? Né? Mas assim, cada um tem o seu caminho, entendeu? Exatamente. Só que eu acho que o músico, às vezes a gente não consegue, mas uma parte dessa, vou voltar nesse assunto mesmo com o meu amargo, uma parte dessa legitimidade a minha música vai para o mundo, serve para alguém precisa de mim. Isso alimenta muita gente, cara. Eu vivo de música também já. Eu nem falei, porque eu dou aula há mais de 30 anos, né? Eu vivo de música há mais de 30 anos. Eu comecei a tocar na noite, depois comecei a dar aula, nunca parei. E teve uma época que... Hoje eu tenho bastante instrumento, mas teve uma época que eu tive, você falou de vender instrumento, eu tive que ficar vendendo instrumento para sobreviver, porque, somente na pandemia, né? Na pandemia foi um negócio feio pra caramba. Eu dei muita aula online, mas realmente é verdade. A gente tem que se virar, né? Porque às vezes você escuta eu falando aqui que na prefeitura tá legal e eu ganhei tanto lá, ganhei tanto aqui, e fala, mas pra ti tá fácil. Eu já foi difícil, às vezes é difícil, né? Então, tem que ser um ninja sempre, sim, com certeza, né? Mas eu aponto essas coisas da escola para as pessoas às vezes, né? Porque, mas escola você tem férias em julho, você tem férias em dezembro, você tem carteira assinada, eu não quero. As gigs, os bailes, os teatros, a PAI, os idosos, os corais. Cara, todo mundo precisa. Aí o que acontece? Mas vai pagar quanto? A cultura, aquele negócio assim, liberdade na cultura. Porque se você fala vai pagar quanto, você está colocando outra coisa. Sabe o que eu estou colocando? Igualdade. Não é igualdade na cultura. Então, quando a gente vai com esse pensamento aí, às vezes a gente aperta sem querer, mas vou falar, né? Por outro lado, teve anos para mim que foi muito difícil, entendeu? Mas assim, não é porque o cara foi tocar para as crianças que ele é menos músico, cara. Às vezes é o contrário. Você tá voltando aqui, tá o guri caindo lá. Né? O coral para mim foi mágico, porque até eu consegui soltar o violão da minha mão. Então, coral, bicho. Então, na verdade, o músico tem que rebolar, né, muitas vezes, para sobreviver. Eu já dei aula para criança também, em musicalização infantil também, né? É bem gostoso dar aula para criança. Eu achava bem gostoso. Eu acho assim, eu falo para as pessoas que eu dou graças assim, ao universo, seja lá quem for, que todo dia eu acordo e eu faço o que eu gosto. Então, enquanto eu vejo muitas pessoas indo para um trabalho que não gosta, reclamam, não vê a hora de chegar sexta-feira, eu fico feliz todo dia, porque todo dia eu levanto e toco um instrumento. Então, né? Eu perguntei para uma caixa do mercado, falei assim, o que você gosta de fazer? Eu falei assim, eu adoro mecânica. Então nós seres humanos devíamos buscar o nosso devir no mundo, né? E às vezes desviam o nosso devir. Então, assim, o músico é isso. E eu ia falar antes, assim, ó, como é que é o nome das coisas que a gente toca? Instrumento. Ué, porque a música está dentro, exatamente. fora, e a gente usa um instrumento.
Então, mas Você tem uma cabeça, uma visão de músico mesmo, né? Você tem uma visão de músico, não de instrumentista, né? É, que toca só um instrumento, no caso. Né? Você assim, tem ó, uma visão de eu músico. fui no dueto, fui na gig forte, violão e guitarra. Entendeu? Eu me dedico muito. Né? Violão e guitarra é assim, se for no, é um jeito de é uma imagem, tá? Se for nos gladiadores lá, eu não vou te pandeiro. Eu já fiz essa besteira. Me fritaram. Colocaram para improvisar assim aqueles coros grandes. Agora é o pandeiro. Agora volta. Pandeiro. Eu falei, cara, Eu tenho pandeiro aqui por que também. eu não fui de guitarra? Então, assim, sim, eu tenho essa visão que, como você falou, aberta, mas eu sou guitarrista e violonista. Ah, sim. É, eu também tenho essa visão. Muitas vezes as pessoas perguntam me assim, você dá aula do que, Scott? Eu falo, dou aula de música. Mas qual instrumento? Eu Isso, falei, qualquer instrumento. isso, Desde que eu consiga te ajudar. Se eu não conseguir, eu te indico uma pessoa que consegue. Mas eu dou aula de música. isso. Eu falo assim. Mas às vezes a gente tem aquele, né, o meu amigo do reggae fala, instrumento mãe. Ah, então, toquei piano no reggae, né? Eu vim Tanto o reggae. pegar o meu pandeiro para te mostrar. Ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, gente, olha aí, ó. Sabe por que eu tô falando com as pessoas? Porque eu vi que o teu negócio aqui vai longe, né? Ó, tem 2 pessoas vendo, né? Mas eu vi que você põe Sim, no mas depois YouTube, vai ficar no ar, você vai ficar põe no lá. ar. Então, olha só que legal, gente, né? Ele pegou um pandeiro. Porque a gente que é músico, né? Então eu tocava piano no reggae, e era um reggae roots, e o outro era um reggae ao contrário, assim, mais sofisticado, né? E aí o que aconteceu foi que esqueceram o meu piano. E aí tinha uma guitarra com uma corda arrebentada. E tinha uma guitarra solo. Aí falaram, dá a guitarra arrebentada pro César. Que na real era a guitarra minha que eu emprestei e uma corda a menos, né? Reggae, pô. Aí o outro fez a base, eu fui pro solo, né? Uma corda a menos, né? Guitarra, com esse braço todo. E aí a galera falou assim, meu Deus, mas o cara toca bem guitarra. Daí o outro assim, gente, guitarra é o instrumento mãe do César. Tipo assim, ele é guitarrista. Pô. Ele tá no piano, mas ele é guitarrista. Então tu acaba sacando, né? É muito legal isso. Então, tu não vai perder o que E você qual corda que foi. quebrou? Qual corda A que quebrou? primeira. Ah, o ruim é quando quebra do meio, né? Pelo menos Quando pra quebra fazer do acorde, meio, que eu falo. você tem que montar os acordes inteiros, né? É, Mas pra solar é ruim, né? passou lá. A não É ser que você ruim pensar nos na saltos de corda. cabeça. Mas às vezes o cara escuta o solo e fala assim, nossa, ficou interessante pra caramba, né? É que ele não sabe a encrenca que tava o dia, né? É porque, na verdade, você tem um desafio diferente, né? Para você também é legal, né? Força você a elaborar outra coisa que você... Porque, geralmente, eu não sei você, mas eu sou guitarrista também, né? Aí, geralmente, eu acho que eu faço muito a mesma coisa. Tipo, por mais que eu improvise coisa diferente, mas parece que tem aquele vício, sabe? E quando você quebra uma corda, eu acho que talvez você acabe pensando um pouco diferente para quebra um pouquinho aquilo ali. É, quebra. É, outra coisa que eu pensei em falar aqui, tu falou das referências, né? Ah, isso é muito importante. Pode Então, falar. assim, o Heraldo do Monte, o Hélio Delmiro, o Egberto Gismonte, foi as primeiras, né? Fiquei Uhum. impressionado com o Stanley Jordan, depois vi que tinha o... Esqueci, tem um Brasil que também faz com tap. Ah, Eduardo Agni. Mas aí encontrei aquele Sylvain Luke, Hum. um deus grego, Ben Monder, Nelson Veras, aluno do PET, né? Nossa, só fera. Que eles usam uma outra jeito de pensar na guitarra, com simetria, né? Que o Gismonte Uhum. também faz, né? É, o Pet Martino, né? Conheço, mas não é, para mim não é a minha referência. Não que não seja genial, né? Mas assim, É que ele também pensava em geometria. Ele tem um método ah, dele é? que é todo Ah, cheio de desenho, assim. É que ele pensava nos desenhos, né? Quadradinho, triângulo, né? esse negócio de simetria é muito interessante, porque você faz um padrão e você. O Hélio Delmiro, na aula dele, quando eu fui a primeira vez, ele falou disso. Olha que Aí ele achou uma interessante. besteira.
Que nem o pai quando falou pra cifrar os negocinhos, né? Depois eu falei, não, cara, A gente eu vou mostrar só um exemplo pensa. esquisito, né? Se eu faço assim, a gente siga esse padrão aqui. Ah, mas não tem sentido. Mas olha a volta. Então é um negócio que quando tu liberta. E não é fácil tocar isso aí, porque isso aí você tem que dar muito pulo, né? Você pode fazer outro tipo de simetria. Tanto faz, ó. Tanto faz. Então, um amigo meu pagou essa aula com o Nelson Veras. O guitarrista incrível, o Leandro Fortes. Poder convidar. O Oliver Pelé. Aí, pagou, sei lá, $250 a aula. Aí falou, toca uma coisa aí, Leandro. Daí o Leandro assim, tan, 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 isso. Aí o Nelson Vera, todo tipo de lugares que você faz aquilo, você pode ir para cá ou para cá, para cá ou para cá, e você continua no braço todo, né? Leandro, um prodígio, quase superdotado, olhou aquilo e falou assim, perdi meu dinheiro. Ele me contando, falou, César, não quero entrar nessa onda, por exemplo, né? Mas entrou também. Entrou. Então eu queria falar, o Ben Monder, né? Tem uns caras assim que é interessante ver esses outros lugares para você ver que se tem tantos lugares, também tem a tua casinha também. Exatamente. Com certeza tem o teu apartamento em algum lugar, entendeu? Verdade. Se legitime-se, acredite-se. Tem que acreditar, você tem que gravar suas coisas, seus projetos, suas músicas. Você tem música sua gravada? Tenho. As canções, umas coisas que... Depois você manda para mim alguma Deixa coisa. eu contar para vocês sobre isso, porque essa experiência é muito importante. Depois que tu faz a tua música, a tua canção, e você grava, eu quando gravei minha voz, eu chamo de minha voz gravada. Eu posso escutar alguém cantando outra coisa, ou outra pessoa, e eu acho parecido, e falo, nossa, parece a minha voz gravada, como se fosse algo externo. Então a minha música, depois de 10, 15 anos que eu já fiz, ou mesmo na mesma época eu estava tocando, às vezes eu me pegava subiando um pedaço, e eu pensava, de onde é que é isso? É minha, ou seja, não é mais. Ela... Então é importante quando ela está fora, porque tu reconhece ela como música, não como teu mais. Né? Eu peguei para escutar de novo, eu sentia falta de ouvir meus trecos. E aí, o meu irmão me ensinou um segredo muito legal. Meu irmão fez letras, né? Ó, o cara fez música, fez tudo. Né? Então, ele fazia umas poesias muito bonitas e falava assim, olha só, essa poesia é da, por exemplo, da Beatriz. Ai, Beatriz, deixa eu ver. Pô, que bonito. Kelly. Então, não era da Beatriz, era dele. Então, às vezes eu faço isso. Tocando, você conhece? Eu toquei com um saxofonista, eu toquei umas 6 músicas minhas. E o repertório é meio muito louco, cara. Eu toco de Paralamas a Dori Caymmi, a jazz ali, né? O Lino Sunflower. Eu misturo tudo, cara. Eu toco o que eu quiser, entendeu? Eu toco Mercedita, eu toco o Piazzolla, eu tô tocando ali uma região que eu gostava, eu toco Antônio Nobre, eu faço uma salada que é só eu, cara. Então, eu acho... depois você fala onde encontra suas coisas também nas redes sociais para a galera que está assistindo. Onde encontra suas músicas, seu canal. Tem YouTube lá, tenho. E pouquíssimas pessoas assim têm acesso, né? Não tem acesso que vão lá, né? Até me surpreendi que eu comecei a fazer um treco lá que eu curti. Eu, quando eu aprendo uma coisa nova, eu fico naquilo lá, né? Assim, fuçando, né? Aí gravei umas 8 músicas com aquele negócio novo que eu descobri. E me surpreendeu, assim, sou um cara desconhecido, cara. Né? Que coloquei lá em 10 minutos, tinha 80 pessoas que tinham visto. Olha que legal. Olha, né? Que interessante, né? Então, mas assim, agora lembrei. Toquei com saxofonista, toquei essa salada toda de repertório e toquei 6 músicas minhas. O saxofonista no final do show falou assim, cara, tu tocou 6 músicas ali,
que eu nunca ouvi na minha vida. E aquele negócio, que som é isso aí? Ah, esse som é do Antunes. Você falava, que besteira, cara. Esse som aí é do Dória Caymmi. do Maurício Mangini. Inventava qualquer coisa, né? Uhum. E era Então é uma saída pra gente, tá? Uhum. Tá tímido. Fala daquele outro Você cara. fala assim, essa música aqui é do Tom Jobim, daí todo mundo vai falar, nossa, que da hora, não conhecia essa. Eu não conhecia essa. Acontecia nos lugares elitizados, né? O que é isso aí? Tom Jobim. Oh. Beethoven. Violão clássico, né? Violão clássico é engraçado porque quem toca violão clássico, tu vai ver os compositores, não é o Chopin, né, cara? Tem adaptações, né? Então é sempre uns violinistas diferentes, né? Carcassio, Segovia, umas coisas diferentes, né? Garoto. E é interessante tocando violão clássico em casamento, né? Aí a pessoa fala assim, você toca algo do Tchaikovsky, do Beethoven, né? E aí tu pega e manda outra. Oh. É muito legal, não é enganar. O cara que não conhece tudo, né, ele vai achar que é, mas não é. E aí ele vai saborear, entendeu? Eu acho importante, assim, eu vejo um músico americano, quando eles erram nota, Stanley Jordan viu o show com uma mão no bateria, eu vi ele errar a nota, tá? Isso que eu falo do Heraldo, do Hermeto. Não é que errou, mas eu vejo procurando. Errou. O Stanley Jordan errou a nota e fez aquele negócio. Eles têm uma ginga no pescoço impressionante, né? Aí ele uma ginga que ali eu vi ainda porque era ao vivo, tá? Mas eu vi um vídeo assim que eu tive que voltar umas 3 vezes. Porque no rosto ele não decepciona a tua expectativa. Agora, quando eu tô tocando aqui e eu falo assim, ó, o cara pode estar sentado na última mesa, se ele viu fazer assim, ó, ele fala, o músico errou. Giovanna Bez entrou. Então, eu acho importante o músico não decepcionar a expectativa do outro, assim como o cozinheiro não chegar com a comida e falar assim, ó, passou no sal. Não é nada, cara. Não faz assim. É porque eu também tenho esse costume. Se eu errar, eu faço uma cara feia do caramba. Aí isso é um absurdo, porque a expectativa do erro é porque eu queria que fosse. Né? E muitas vezes o erro se torna uma parte interessante da música. Né? Não, assim, a pessoa que não tem a expectativa que você está construindo, ele escuta ela do jeito certo, tá? Eu gravei um solo nos negócios meu, que eu errei, e eu tive que ir lá depois de uma semana, e errei assim que eu achei horrível. Eu fui lá depois de uma semana, eu não achava mais onde era. Você, desculpa a pergunta, eu interromper assim o assunto, mas você dá aula online também? Sim, olha que interessante, né? Legal. Eu tenho um aluno em Portugal, eu tenho um aluno na Nova Zelândia. Nova Zelândia é uma loucura, cara, porque são 18 horas de diferença. Você fala, tá no futuro. Então passa as suas redes para a galera que quiser fazer aula com você aí. Eu tenho em Washington alunos, né? E eu uso a plataforma, eu até falar para vocês que eu acho genial, né? Que quando o cara entra, está escrito on stage, né? É o StreamYard. Eu acho legal o StreamYard porque eu abro o YouTube junto, abro o CifraCube, abro o Songster. Que legal. Né? Então tá tudo lá, você consegue abrir o book, né? O livro, mostrar o livro? Consigo. Eu faço PDF, coloco as bolinhas em cima da nota que eu quero, né? Nossa, que legal. É muito rápido, né? Eu tenho os bracinhos no celular que eu clico as bolinhas em cima, né? Aí mando para o WhatsApp e já abro lá também na aula na hora, sabe? É uma aula bem interessante a sua aula online, né? Uso o MuseScore, porque escreve partitura e tablatura ao mesmo tempo. É quase uma aula presencial à distância, né? O guri foi fazer comigo pelo WhatsApp, falei, não, tem que ser pelo Songster, né? A gente não conseguiu ainda, eu vou na casa dele amanhã, porque ele mora longe, mas eu vou passar lá perto da casa dele. Legal. E é muito rico se você consegue nessa plataforma, cara. Tablatura, eu uso tudo ali naquele lugar. Então, galera, quem quiser fazer aula com César de Castro aí, ó, pode entrar nas redes sociais dele.
Eu te falo que eu desenvolvi grandes alunos, cara. Que legal. Porque a minha missão ali é que o cara me atropele. Ah, eu também. Eu acho que Entendeu? Eu falo assim, é legal você ver o aluno seu tocando muito, né? É legal pra caramba. eu vou entregar de bandeja do melhor jeito possível, né? E é difícil, né? Você também faz isso, tenho certeza, né? E a Com gente certeza. ter um esforço para trazer simples, né? É um orgulho, né, cara? Você vê a pessoa que você está ensinando, ela evoluir, né? Você fala, caramba, tá dando certo, porque o cara É, e cada um precisa de uma coisa diferente, é tá? totalmente Então, a diferente. menina da Nova Zelândia adora jazz. Olha, ela faz É, aula com e você lá ela, da Nova e Zelândia? ela estuda pra caramba. Né? Mas ela Então, é uma é aula muito... brasileira? Ela Brasileira ou você é fala lá do... brasileira. Ela Ah, é brasileira. E o outro aluno meu, 7 cordas, bicho. Guitarra hardcore total, aquele Slipknot, né? que da hora. O cara não sabe fazer um bicudo. E eu sempre ficava nessa onda. Será que eu tenho que ensinar pra ele? Alguém vai perguntar pra ti se sabe, cara. Ó, cara, eu fico com medo, Gregor, que talvez alguém ache que você não toca porque você não sabe fazer um regabeta, entendeu? Cara, não deu outra, cara. O Gregor comprou essa guitarra de 7 cordas aí, hardcore, e ele gravou discos, isso aí, cara. Ele nunca precisou fazer o bicudo dele. E eu consegui fazer ele pro caminho dele, que não tem nada a ver com... É isso que é legal, né, cara? Porque você está oferecendo um produto, mas é tipo assim, eu falo para os meus alunos assim, né? Eu falo, aqui você entrou num mercado, você vai comer o quê? O que você quer? Então, você está certo, você Ótimo. está certo. Tá certo, porque a pessoa vai ali para comprar uma coisa, daí você dá outra, a pessoa fica frustrada, ela para de fazer algo, né? Você pode estar interferindo no devir da pessoa, sem querer. Exatamente. Às vezes a pessoa tem um gosto que nem um aluno fala assim, Scott, você vai me passar que música? Eu falei, não, qual música você quer? Porque eu posso sugerir música para você. E se você gostar, eu te passo, mas eu não vou te dar o que você não quer. Eu falo para ele. Aí o aluno chega com um repertório totalmente... Às vezes é umas músicas que eu nem gosto, né? Mas ele gosta, eu passo. O aluno de Portugal, cara, tá 5 anos comigo. E já fui com o violão clássico com ele, não deu. Escala, palhetada. Então, sempre aos pouquinhos. E aí, quando chegava numa esquina ali, tudo para baixo, falei assim, ó, ali precisa terminar ó, põe ele do 4 ali, cara, última aula ali. Então, eu vi que esses lugares para ele... Foi... Então, violão clássico. O guri hoje em dia, cara, lê tablatura assim, praticamente fluente. Né? Usa dedo 4? Não. Usa palhetada alternada? Não. Tudo para baixo. Ô, Felipe, mas essa aí... Precisa, hein? Ó, viu o cara que tu fez Lipo 3? Tenta pôr o 4 aí, só um pouquinho. É ruim. Mas tu consegue, ó. Pô, não faz bem de esse violão de aço aí, não. Coloca uma 08 na tua guitarra, pelo amor de Deus, porque era novo na época que fizeram comigo, né? E é um aluno com exemplo tipo o Gregor, assim, que eu tentei, e até hoje eu fico pensando assim, será que vale a pena ensinar uma escala maior para esse aluno? Será que ele vai usar? Exatamente. Hoje em dia ele grava vídeo no YouTube, ele tem canal, cara. Você passa a pentatônica. Não deu. Não deu. Ele tira originais. Ele tira os covers tudo certinho, entendeu? Originais do... Ele tira cover. Cover de banda. Né? Cover de banda, entendeu? Tem Sem saber nome de nota, sem saber escala. Tem pessoas que não querem saber disso, ele quer tocar música. Engraçado que devia... o seu jeito de ensinar é bem parecido com o meu. Você falando aí, é a mesma coisa. Porque hoje em dia, né, não sei, antigamente tinha negócio de a gente querer fazer uma formação igual nós aprendemos, né? Isso. Mas hoje em dia, não, hoje em dia a informação está muito rápida. Eu falo para os alunos assim, ó, você tem tudo na sua mão aí, ó, no seu celular você tem tudo. Então eu posso até te passar um monte de coisa, mas você já vai ter tudo aí. Então vamos focar no repertório, eu falo muitas vezes, né? Mas eu quero desenvolver essa técnica e tal nessa escala, então vamos estudar junto. Mas eu sempre falo que o repertório é o alvo. Uma vez eu vi uma entrevista, não sei se foi o Mozart Mello que falou, inclusive ele vai fazer um podcast aqui, o Mozart Mello. Aí ele falou assim,
não sei se foi ele que falou isso, me arrependo 50 anos da minha vida de focar só em técnica, escala e esqueci do repertório. Falou assim, Eu fiz muito isso. porque o repertório é o principal, né? Muitas vezes a gente foca em um monte de coisa e esquece do principal. Porque tudo que você estuda é para aplicar em repertório. Sinatra fala assim. O Jobim fala mais radical ainda, assim. Eu nunca deveria ter trocado meu repertório. Então, hoje em dia, tem um repertório que eu toco de cor lá e... Quando vem convidados, Então, eu toco a pasta deles. Eu ia falar para você, talvez você vai ficar meio chateado, mas o papo tá muito bom, cara. Tá muito bom mesmo. Não, eu vi. Eu escutei a voz aí. Eu escutei a voz aí e lembrei aqui em casa. Aqui, ó. Ah, não, a voz aqui é o pessoal da rua. Ah, né? tá. Aqui eu tô perto da calçada aqui. Não, eu olhei o horário ali e falei, meu Deus do céu. Não, é porque geralmente os podcasts é uma hora, mas só que assim, não é necessário ter uma hora, pode passar tranquilo. Né? Mas quando o podcast tá bem gostoso, assim, a gente acaba, a pessoa tem assunto, né? Não falando que os de uma hora não é bom também, mas às vezes tem assunto, passa e eu não ligo, não. Só que... 2 horas demais, né? Aí eu tô finalizando com você, falando com você, que foi um podcast bacana, porque não é que é demais, é bom. Na verdade, você não falou nem a metade do que você... Aliás, nem uma unha, né? Porque, com certeza, tem muita coisa ainda para falar. E vamos entrar dobradinha depois, quem sabe, se você topar. Eu fiquei bem contente, tá? E eu falei o que eu queria, assim, essa mensagem eu queria trazer e eu consegui trazer o que eu queria, sabe? Eu te agradeço. Né? Eu também, cara, te agradeço muito. Fico muito feliz e foi muito bom o nosso podcast, porque durou quase 2 horas, né? E geralmente os podcasts, não estou falando mal, né, de quem faz menos, não, nada disso. Sim. Mas às vezes parece que o assunto acaba, né? Assim, ou não sei se a pessoa já está querendo também, está cansada. Sim. Não, aquilo que a gente falou, né? A rolê de cada um, né? Eu acho que e queria que você deixasse uma consideração final aí, né? Uma dica ou alguma frase inspiradora aí para quem quer entrar no mundo da música. E a música que eu compus já mandei para você, já está no seu WhatsApp. Querido, né? Eu acho que aquele negócio do devir ali que a gente está falando é uma missão humana, sabe? Né? Então, eu acho muito importante, independente da profissão, cara, você ir fazer o que você combinou consigo mesmo. A gente desiste às vezes, né? Então, a gente pensar que aquilo lá está com a gente, né? E vai ter esses momentos que a gente fala, né? Vai ter essas encrencas. Continuo ou mudo, né? Continuando ou mudando, né? É importante que a decisão seja sua como você falou, né? Eu acordo e fico feliz que eu faço o que eu gosto, né? Então, por mais que às vezes tenha dia ruim, é importante para o ser humano cumprir o seu dever. Fazer o que pensou, fazer isso. Isso aí é poucos, né, que conseguem, né? De 100 pessoas, cada 100, acho que uma pessoa consegue fazer o que gosta. Então, acho importante você entender que essa opção tem que vir de dentro, que o mundo pede de você. Né? Como é que eu sirvo o mundo, né? Então, é importante partir de ti. Eu deixo essa dica aí. Então, música. Cara, que bom. Vai lá. Vai. Se doa. Se não for, ela vai te avisar, mas se você sente que vai lá. Coragem. Como diz uma frase de gaúcho, que é: se a força me faltar, coragem me ergue nos braços. É isso aí. Eu vou fazer vários cortes desse podcast, depois eu vou estar postando e marcando você também. Ah, tá. Achei que tirar uma de coisa. Oi? Não, é porque vou cortar os cortes eu gosto de pegar algum trecho, porque hoje o mundo está muito imediatista, né? Então eu pego algum trecho interessante ali, de 1 minuto, às vezes 2 minutos, depende, ou 30 segundos, eu coloco lá, porque o pessoal, pelo menos aquele pedacinho eles veem. Às vezes não vê inteiro, mas pelo menos vai ver um pedacinho. Eu te agradeço, eu reconheço o teu trabalho
E as pessoas que forem ver, olha que coisa legal esse ser humano que pergunta da biografia do músico. Parabéns, Ô, hein? cara, obrigado. Eu que Parabéns. agradeço. Agradeço muito por você ter aceitado. Fiquei muito feliz mesmo com esse podcast de hoje. Cada podcast não, é um aprendizado, né? E hoje foi uma grande aula mesmo. E você tem Obrigado. uma história muito bonita mesmo. É admirável, né? Sua história com a Querido. música. Mas bonito o seu trabalho, viu? Cara, eu Interessante. Um dia agradeço mesmo. eu te pergunto como é que você chegou nisso, tá? Muito bonito. Então, essa parte de podcast, rapaz, você nem imagina, mas foi uma coisa, assim, eu não tinha podcast, não tinha nada, né? Aí um dia um amigo meu falou assim, Scott, vem assistir meu podcast. Eu falei, vou sim. Aí ele falou, e você tem podcast? Eu falei, eu não tinha. Daí eu falei, eu tenho. Naquele momento eu criei esse podcast. Eu falei, eu tenho, porque eu falei, eu vou criar um também. Mentalmente, eu falei, eu tenho, não tinha. Aí já fiz um post, que é o post que você viu lá, com a foto minha, a foto sua. Sabe Sim. a foto sua e a minha que está do lado? Aquela foto eu criei no mesmo dia que eu não tinha podcast. Eu falei assim, aquele dia, eu falei, agora eu tenho. Pronto. Aí eu nem tinha, daí já comecei a convidar o pessoal, eu já chamei um monte de gente. Eu falei com o Flávio do Toque, foi os primeiros, Flávio do Toque, e os caras foi tudo aceitando. Eu falei, nossa, deu certo. Pronto, daí comecei a fazer. Só que o meu eu fiz online porque é mais fácil, né, de fazer do que aquele de mesa, né? Tem que ter muito mais. Ah, sim. Sim. Mas tá vendo, gente, falando com as pessoas em volta nossa aqui, tá vendo, gente? Que coisa incrível, né? O caso de um devir de uma pessoa, né? Ele te fez para criar isso, né? Você vê como é importante a gente dar aquele passo ali, porque o que conta na vida é a consequência dos nossos atos. Exatamente. Então você honrou muito a consequência do encontro dessa pessoa. Essa pessoa que fez isso com você, você honrou muito o que ele ofereceu, porque a consequência do que ele fez contigo foi maravilhosa. Você alimenta a ação dele, entende? Você valoriza a ação dessa pessoa com a consequência do que você fez. Então a nossa consequência aqui é o treco. Eu falei, por que não ter um podcast? Eu falei, não, eu tenho sim. Já fiz o post, já chamei as pessoas, já comecei a marcar e deu certo, né? Mas é isso aí. Obrigado mesmo por participar. Queridão. E tudo de bom para você, assim, com a sua música, tudo. Manda para mim quando você puder os links, alguma coisa para me ouvir. E eu vou estar te acompanhando nas redes também, né? E assim, se você quiser fazer outro no futuro, lá no final do ano, a gente combina um também. Tá bom? Muito obrigado. Foi sanador. Será um prazer. E foi um prazer. Grande abraço, ó. Tudo de bom. Obrigado mesmo. Desculpa eu ter te interrompido várias vezes, mas que eu sou meio... Dei uma coceira na língua. Não, eu adorei. Eu fiquei contente. Eu falei assim, olha, ele está conversando muito comigo. Gostei. Hoje passou tão rápido que eu nem vi. Já 2 horas, nem parecido foi tudo isso. Tamo junto, viu, meu irmão? Grande abraço. Obrigado a todos, né, que participaram também aí. Obrigado a todos. Tem poucas pessoas aqui agora, mas só que vai ficar no ar, então vai para o YouTube também. Aí eu vou te mandar o link depois. E aí o pessoal vai vendo depois, né? Grande abraço. Valeu. E tudo de bom para você aí no sul, em Floripa, né? Floripa. Isso. Campinas. Tudo de bom também, viu? Obrigado. Gratidão, viu? Com certeza.